para fechar o ano, eu só tenho a dizer, existe ordem no meio desse caos. O que a gente precisa? Saber onde é que quer chegar, planejar e, de fato, executar. Se tu só vai ficar surfando em onda alheia, cuidado para não se afogar. Mini coaches, vendedores de curso, discípulos do Tigrinho e influenciadores de oportunidade. Para onde vai o marketing de influência em 2025? O BO não tem limite, já notou? Então é Natal, e o que você fez? Bom, além de resolver BO e ficar pirando na rolagem do feed infinito da vida, a gente fez o que deu, né? E a gente chega então ao último qual é o BO do ano, em dezembro, num mix de cansadas e realizadas, contando os minutos pro recesso e, claro, de olho em 2025. E se tu caiu de paraquedas e não sabe quem são essas doidas falando essas coisas aqui, vai ficar mais doido ainda, te aviso. Esse aqui é o Qual é o BO. Um projeto de conteúdo que nos permite mostrar nosso melhor lado nerd, inquieto e questionador. Vamos falar sobre comunicação, sobre marketing, comportamento, choque de gerações e babados que importam nesses tempos loucos de caos e desinformação. Mas quem somos nós? Oi, eu sou a Kika Giordano, publicitária raiz, entusiasta dos fenômenos da comunicação, chata pra caralho e mãe de jovem da geração Z. Eu descobri que a Bruna é Gen Z. Na verdade, eu já sabia, mas eu nunca tinha feito as contas que a Bruna tem 4 anos só mais que meu filho, que absurdo. Podia ser nossa filha. Velha. Podia ser nossa filha. Ai, gente. Então, Bruna, aproveita, te apresenta, né? Já que falaram de ti. Por isso que o nosso BO aqui é completo, que o BO aqui tem todas as gerações pra representar. Mas eu vou dizer que eu acho que eu fico meio que num limbo, assim, porque eu fui muito influenciada e crescendo com... Não, com millennials, né? Com essas referências, assim, e eu tô bem nesse meio termo entre millennial e Gen Z. E eu acho que eu pego muito mais as características de millennial, assim, né? Apesar de ser Gen Z. Porque não é uma matemática exata, né? Não é uma coisa, não é um rótulo exato. Isso pode ser um diferencial competitivo até, né? Gostei. Obrigado, Fábio. Obrigado, viu? Mas enfim, eu sou a Bruna, sou publicitária, sou sócia da Alta Box Marketing Digital, de comunicação. E a gente ama fazer comunicação de forma prática, humanizada e descomplicada. Sou videomaker, sou professora da oficina de TV, cinema e redes sociais em Novo Hamburgo. E adoro projetos, adoro comunicação e audiovisual. Agora quebrou o protocolo. Agora vamos lá, por favor. A pessoa que está ao meu lado aqui. Traga a convidada. Nossa convidada, Fábio, por gentileza. Eu sou a Fabiane Madeira, sou jornalista, colega da vida toda da Poliana. Tô muito feliz de estar aqui nesse BO, porque, né, quem não? A comunicação, todo mundo é só especialista em BO, né, como todo comunicador. Sempre trabalhei com comunicação corporativa, com economia e agora estou saindo, além de ter uma agência de comunicação com foco em assessoria de imprensa e conteúdo, também estou saindo agora como consultora de reputação, planejamento e gerenciamento de crise. Então, assim, BO... Ela arrasa demais. Mandou BO... Apaixonada por um BO. É verdade. Olha, pode ser uma boa placa, né? Apaixonada por um BO. Loucas por BO. Essa sou eu. Pode ser uma camiseta essa? Agora virou 16 olhos o nosso BO. Todas. Verdade. Todas jogos. Todas jogos. Porque um dos nomes que a gente cogitou era 12 olhos. Pro nosso Boa. BO. Eu acho que um dos nossos patrocinadores pro ano que vem tem que Podia ser ser uma uma ótica. É Boa. verdade. Aceito porque eu preciso trocar meu óculos. Ó. Então deixa eu me apresentar também. Eu sou a Poli, jornalista por formação, lá da mesma época da FAB na faculdade, né? Trabalho como com consultoria de comunicação e gestão de redes sociais, faço a parte de conteúdo, adoro escrever um textão, adoro cachorros e me divirto bastante, inclusive, fazendo meu trabalho, apesar dos BOs que a gente tem que resolver. E então, dando sequência, a gente quer fazer hoje um apanhadão de fechar 2024, olhar para 2025, e a gente separou alguns tópicos que a gente acha que são bem relevantes e que vão fazer a diferença para o ano que vem, sobre os quais a gente gosta de conversar. No primeiro, né, como a gente vai falar de fim de ano, eu quero trazer o que eu chamei de não assuntos, eu e uma parte da internet, né?
Que são aquelas coisas que a gente olha e pensa por que as pessoas estão falando sobre isso, e a gente para, inclusive, para analisar por que as pessoas estão falando sobre isso, né? Então a gente não vai mais contar a história, a gente só vai falar sobre o assunto. Vai falar sobre, né? Sobre o assunto que virou o não assunto que virou assunto. A gente vai citar dizendo que uns dias atrás só se falava do caso Jennifer no avião, né? E pra mim... ainda está se falando, né? Eu acabei de ver um barraco aí agora, que aconteceu hoje. Hoje? Ai, meu Deus. Sim. Tu acha que vai acabar o assunto, Não, ele vira... não. Quando que ele vai virar no assunto de vez, ele vira assunto de novo. As pessoas estão querendo ainda tirar proveito do negócio. Pois é, mas a minha pergunta, e eu vou jogar pra vocês, né? Sempre nessas, né? Vou jogar pra vocês, adoro fazer isso, eu venho aqui só pra isso. Esse assunto, ele deveria ter tido a proporção que teve, e o que isso diz sobre a gente, sobre os nossos hábitos de consumo de internet, sobre a forma como a gente se comporta na internet, sobre a forma como, o que a gente, enquanto brasileiros, se interessa, deixa de se interessar? Bom, posso começar? Por mim. Foi eu que sugeri esse assunto na pauta. E daí a Poli disse, eu não aguento mais falar disso, não aguento mais ver esse assunto. Eu disse, eu também não aguento mais, mas o fato de a gente não aguentar mais e o assunto ainda estar em pauta, eu acho que diz muito sobre a sociedade que a gente vive, sobre o mundo que a gente vive, né? Sobre o que as pessoas continuam se interessando. Então, assim, o meu marido me fez um comentário de manhã no carro que eu achei muito interessante. O comentário não é de autoria dele, ele ouviu em algum lugar que ele não lembra. Mas ele falou o seguinte, que se esse caso tivesse acontecido nos anos 90, a Jennifer ia ser a próxima capa da Playboy. Exatamente. Boa. Né? Porque, então, isso de não assuntos virarem assuntos não é uma coisa nova. Né? A gente Geise Arruda. Geise Arruda, a gente teve lá, quem é mais velho lembra da fogueteira lá, do que soltou um foguete no jogo, daí foi capa da Playboy, né? Então a gente mulher sabe... sem calcinha do lado do Itabá Franco. É, isso. Nossa. E aí, aonde que a gente via essas coisas naquela época que não tinha internet? Na fila do Big, na capa da revista Contigo, né? Que a gente ficava vendo essa fofoca. Ou Fuxico. Ou Fuxico, enfim. Mas, enfim, o assunto não é novo. O que temos agora é que a internet, ela deu mais voz para as pessoas julgar e comentar, né? Julgar, comentar, tirar conclusões e fazer o assunto ganhar camadas, proporções e coisas que realmente não precisava. Eu acho que tu podia só dar uma pequena contextualização sobre esse caso algum dos nossos espectadores não tenha... Ou caso alguém nos assista daqui 5 anos. E não lembre mais dessa porcaria. Nós estamos em 2024 e o assunto mais falado na internet nesta semana, com direito à reconstituição no Fantástico. Meu Deus. Foi o caso de uma moça no avião que se recusou a trocar de lugar com uma criança que estava chorando. E ela botou seu fone de ouvido, seguiu plena e não trocou de lugar com a criança. Uma outra mulher filmou, acusando ela de falta de empatia. A mulher não era mãe da criança, mas todo mundo achou que era mãe da criança, julgou. A mulher enfim, não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história. Enfim, criou-se todo um caos, né? E daí, como a gente falou aqui, tipo, até o Bauman e o Guy Debord já falavam em sociedade do espetáculo há muitos anos atrás. Só que essa sociedade do espetáculo, ela acabou se potencializando de uma maneira absurda. Mas aí, onde é que é o ponto que eu quero chegar? Um outro comentário muito interessante que eu vi essa semana foi de uma comparação do André Carvalhal no Carvalhando. Eu amei, tu me indicou esse perfil, Carvalhando. Eu amei, bom demais. E foi um comentário de alguém que ele publicou, que colocava do lado um print do perfil da Fernanda Montenegro, que tem 1,5 milhão de seguidores, e da bonita a Jennifer, que tava ali, tinha chegado a 1,5 milhão de seguidores. E aí, gente? 1,5 milhão de seguidores. Que número é esse? Né? Quem é Jennifer? Quem é Fernanda? Quem é Jennifer? Quem perdura? Quem tem uma construção? Quem tem uma... Talvez isso seja até uma coisa interessante para diferenciar o marketing do branding. Porque uma coisa é tu construir e tu ter um relacionamento com aquelas pessoas. Outra coisa é um marketing ali de oportunidade. Que eu não vou julgar
a Jennifer de ter aproveitado a onda, está ganhando dinheiro lá, Tá certa ela. fazendo E também não publis, julgo as marcas. né? Também não julgo as marcas. Né? Porém, a gente sabe que esse assunto daqui... Quanto tempo ninguém mais vai falar nele? 45 minutos. Não, acho que vai uns... Não, acho que vai mais uns dias. Hoje, por exemplo, eu vi algum post no Metrópole sobre a mãe da criança lá estar continuando o assunto, né? Porque as pessoas precisam aproveitar enquanto elas estão ali em alta, né? Então... Agora, a gente consome isso porque a gente quer, né? Por que a gente consome isso? Por que ela ganhou tantos milhões de seguidores, então, tantos seguidores em tão pouco tempo? E aí, um outro comentário muito interessante que eu vi. Por que ela ganhou tantos seguidores? Não foi porque as pessoas gostam dela, mas era uma atitude em repúdio à Pra apoiar mãe ela. da criança. Não, acho que não era nem pra apoiar ela, era pra dar uma resposta para aquilo que as pessoas não gostam. É que nem no Big Brother, quando o carinha lá... eu não lembro os nomes lá, mas um que era... Um que meio que traiu a esposa lá com uma outra no Big Brother. Uhum. E aí a internet inteira começou a seguir a mulher do cara. O Lucas Calabresa. O Calabreso, esse aí, o Calabreso. A internet inteira começou a seguir a mulher do cara, né? Não era porque a mulher do cara era legal. Era porque eles queriam dar uma resposta pra ele, tipo, reprovando a atitude dele. Então, a minha atitude pra eu reprovar aquilo que supostamente no momento era a mãe da criança que estava fazendo lá, deixando a criança birrenta mal educada, a resposta eu vou seguir esta querida aqui porque ela é querida, porque eu não gosto da outra. Então, na verdade, o que leva a pessoa o que leva a esse movimento de muitos seguidores não é o apoio, é o ódio, é o hate no outro. Vide outro episódio do Qual é o BO, volte algumas casas e assista no nosso canal. Voltando à nossa teoria Mas que o tem- hate gera engajamento. Mas tem situações em que o cancelado também ganha Sim. muitos seguidores, né? E aí é que começa Que é maluco, a competição de um contra o outro. Exato. Daí eles ficam se competindo. Exato, e é meio maluco, assim, eu não me lembro agora exatamente de nenhum caso, visto que, né, depois da Covid eu lembro de pouca coisa. Mas vários casos, assim, que a gente comentou, né, de, tipo, sei lá, o cara que bateu na mulher, e daí Era isso que ele eu ia tem um monte dizer, de, não é de só seguidores e a mulher não cancelado, tem. não é só cancelado, mas pegar, por exemplo, o Daniel Alves, quando teve Sim. toda a questão, Isso. ele ganhou seguidores. Robinho, tipo, os jogadores de futebol. E não é só a questão de ser cancelado. O cara não foi simplesmente cancelado. O cara cometeu um crime, foi condenado Sim. e ele ganha seguidores. E o cara que matou o Cio lá essa semana. Sim. Esse aí também. Esse tá uma conversa muito louca na internet. Sim, É, conversa muito então. louca de que o Ryan Murphy já tá pronto pra tá procurando nas baladinhas de Los Angeles um cara pra interpretar ele numa das Mas séries dele. prenderam ele. Sim, mas estão brincando que vai gerar até série Mas já, né? hoje eu vi alguns memes sobre esse cara, tipo, mas botando ele numa posição legal, assim, Sim. né? Mas aí, de novo, por que as pessoas acabaram apoiando esse cara? Não é que elas estão apoiando o assassino. É que elas querem... o hate delas é com ali o CEO da companhia sistema do telefônica, do plano de saúde. do plano de saúde. O sistema do plano de saúde, que é injusto, que isso, que aquilo. É isso aí. Sim. Mas aí a gente entra num BO cabeção, assim, né? É. Porque tipo, eu vou apoiar um assassino porque eu sou contra o sistema de saúde. Oi. Mas aí, essa é a loucura que a gente vem discutir aqui. É, porque Tem? isso é maluco. Não faz sentido. Porque Essa é a a gente loucura várias que a vezes gente já vem falou discutir. sobre isso, né? Eu tenho uma treta clássica com a história do fogo nos racistas. Cara, como é que tu vai combater um crime que precisa, racismo, ponto, né? Sim. Combinamos isso. Incentivando outro crime. Quer dizer, eu não só vou te matar, como eu vou te matar colocando fogo. Sim. Como? Que é a mesma lógica do... Que é a mesma lógica. Desse crime. Como é que eu vou apoiar o assassino? Sim. Mas aí a gente entra numa discussão que acho que ela é muito mais complexa. Não, sem dúvida, não é fácil. Que ela é muito mais complexa. Mas enfim, o ponto aqui que a gente trouxe até pra essa... Não era pra voltar no assunto do hate, né? O hate é um outro episódio. É da Intoxicação. infoxicação. A palavra brain rot,
Brain rot. O Lourenço me corrigiu que eu tinha falado errado. Eu tinha falado brain rot, mas é brain rot. Tá bom. Que seria o cérebro apodrecido. Derretendo de tanto estímulo que a gente para, a gente Estímulo fica bagaceiro. nesse torpor disso, de inclusive escolher algumas pautas e ficar acompanhando isso, que nem novela, Mas aí... para além do consumo desenfreado de feed, rola. Mas a gente comentou um pouco disso quando a gente tava falando lá do caso da Kate Middleton, né? As pessoas buscam isso às vezes como uma forma de ter um apoio, de fugir da realidade, né? Uma realidade que daí sim também dá pra gente num BO bem mais complexo, bem mais fundo sobre a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, as dificuldades, né? Do trabalhador no dia a dia, em que vai buscar ali um apoio, algo pra desconectar, pra propositalmente se alienar um pouco, né? Só que aí, é claro, às vezes a gente acaba cruzando alguns limites e indo para outro extremo. Eu acho que essa questão, Jennifer, é bem isso. O pessoal começa a comentar, a pipocar, se distrair com esses outros assuntos que ajudam a desestressar da tensão de final de ano, que tem que fazer isso, e tem prazo, e tem nervoso, e tem festa de família, tem que comprar presente e não sei o quê. Ai, é muita coisa. Então, acho que a gente busca isso como uma válvula de escape, né? Mas, claro, é uma bengala. A fofoca em si, né? A fofoca em si, a treta em si, a desgraça alheia, as bobagens. E até essa alheia é aquela coisa, ainda bem que não foi comigo, né? Não, e ao mesmo tempo, se fosse comigo, seria assim. Eu também faria isso aí. Mas Bruna, tu acha que... tu falou um negócio que agora eu fiquei pensando. Tu acha que a gente tá na internet pra se desconectar da realidade? Porque isso era o que a gente achava lá quando a internet começou. Que a gente se conectava na internet, daí tu saía do mundo real e daí tu te conectava na internet. Eu acho que muita gente hoje usa a internet pra isso, né? Sendo que, ao mesmo tempo, ela tem essa potência, né, de ser uma forma de conexão, de se conectar, né? Sim. Mas muito hoje, até tem vários memes, aquela coisa, fui entrar no TikTok quando eu vi já era de manhã, sabe? Porque daí a gente vai e acaba, né, nesses limbos, assim, né? É que eu sinto que eu preciso me desconectar da internet pra não tá em contato com a vida real. Eu acho que esse é o ciclo que agora, e talvez até uma tendência 2025, que a gente pode falar lá, Jujutsu e tal, né? Falar, de viver isso, daí vai nutrindo essa válvula de escape, vai usando, de uma forma que aquilo ali apodrece teu cérebro, tu não consegue mais, tu vê que tu tá gastando muitas horas no telefone, e aí começa um processo de desintoxicação buscando o real, né? Eu acho que ponto ali tá o real, porque tudo que a gente... E daí a gente tá falando bolha, é algoritmo, exato. Tudo que é rede social, mas eu tá em cima da ação do algoritmo, então não é real. Mas quis dizer de buscar o real, tipo, desconectado, né? Isso que eu quis dizer, assim. Sim, não, mas de buscar na internet, né? Ou nas redes, o real. Não, o real é o meu real. Sim. É o real que o algoritmo quer me entregar. No nível da informação. Porque, por exemplo, a gente acaba seguindo meios de comunicação. Então, antigamente, eu via a primeira notícia do dia a meio-dia no Jornal do Almoço. Agora, a gente passa o dia inteiro vendo todas as desgraças do mundo o tempo inteiro. Então, é meio que isso que eu tô falando. E outra, isso do irreal, né? Eu vou ser muito louca filosófica agora. Meu Deus, lá vem. Mas a realidade que a gente vive hoje, ela é de um mundo totalmente fake e falso. Eu acho que tudo hoje é tão falso que... O falso já é a realidade. O falso é o status quo. E se a gente é muito verdadeiro, se a gente não pinta o cabelo, se a gente não arruma nossas rugas, se a gente não faz a unha, a gente tá sempre sendo julgado. E justamente até tava pesquisando aqui para vir para o podcast, a gente falar sobre as novidades e promessas e ideias para 2025. E eu tava vendo uma pesquisa que uma galera tá fazendo de encontrar perfis de influenciadores que acabam sendo iguais. Aí, tipo assim, tinha 1000 fotos da mina com roupa de academia, cor bege, junto combinandinho, num supermercado, fazendo assim. Tipo, de perfis nada a ver, de lugares diferentes do mundo. E aí, não culpando, talvez tenha sido até no perfil lá do Carvalhano. É do Carvalhano. E eu gostei muito daquilo ali que ele tava trazendo, e que não de uma forma de culpabilizar quem segue aquele padrão, ou de julgar aquelas influencers, modelos, whatever, mas de trazer isso, de que a gente tá entrando cada vez mais pra uma padronização, né? E
justamente é uma forma de... A importância de a gente buscar a autenticidade, né? Que às vezes, talvez, nos afaste em algum lado de algumas coisas, mas também nos aproxima de uma conexão mais real e verdadeira, que eu acho que é uma das maiores tendências para 2025 e para o futuro em geral, né? Que eu comecei o podcast falando sobre essa questão de surfar nas outras ondas. Tudo bem fazer o meme, a trend, brincar com a questão da Jennifer nas redes sociais, mas se tu vai só fazer isso, se tu vai só ficar fazendo trend e buscando um viral, que a gente já falou sobre isso, né? Tu não vai a lugar nenhum. E até um cliente meu me falou isso, a gente fechou um contrato, começou na última semana, e ele falou assim, eu sou a favor de a gente fazer essas brincadeirinhas, essas coisas assim, mas que tenham um objetivo de venda. Não é Sim. fazer só por fazer, pra ter bons números no vídeo que eu não tô nem aí pra isso. Eu quero a conversão, eu quero que aquilo ali vá mostrar um produto, vá mostrar um valor da minha empresa. Eu falei, perfeito, é exatamente isso que eu prego e que eu te sugeriria. Então, a gente pode brincar com essas coisas que vão acontecendo. Aí agora, a gente falou muito da questão filosófica e humana, e da nossa relação com tudo isso, e nós como humanos como um todo, mas pensando na questão comunicação, redes sociais, legal fazer essas coisas, mas aí é pensar como e se isso se encaixa no teu branding, nos teus valores de empresa, no teu formato de trabalho, ou se não, beleza, daqui a pouco vai surgir uma outra tendência que tu pode entrar e que vai fazer sentido pra ti e de uma forma que tu goste e que realmente seja própria pro teu negócio. Só fazer por fazer não vai te levar a lugar nenhum. Vai ter um vídeo com boas visualizações? Talvez nem isso tu vai conseguir, né? Mas aí entra um pouco no meu assado, assim, né? Tu falasse de julgamento. Reputação é basicamente julgamento. É como eu julgo o outro, né? E quando a gente entende quem a gente é e quais são os nossos valores e o que é coerente pra gente, a gente não cai na brincadeira não é que não cai, entende o tamanho e a necessidade e a relevância daquilo, né? Então, assim, é isso, eu preciso vender, ponto. A dancinha, ou a musiquinha, ou a trend, ela é uma ferramenta para me levar ali. Mas quais são os meus pontos mais valiosos, né? Então, o que representa, o que humaniza a marca, né? Para que eu possa ter o julgamento correto dos meus clientes. Né? Porque a gente precisa, e para mim, assim, falando um pouco de 25, para mim, a palavra, até vou fazer um post sobre isso depois, a palavra de 2025, para mim, é intencionalidade, né? Então, assim, não dá mais para brincar, né? Então, tu tá nas redes sociais, tu tem que ser intencional, tu tá trabalhando reputação, tem que ser intencional. Então, tu tá te relacionando com o teu cliente, tem que ser intencional, né? Então não dá mais pra brincar. E tu só é intencional quando tu te conhece, né? E esse é o desafio das marcas, que elas sim conheçam e possam falar e agir de acordo com a sua própria identidade. Intenção é o que lá no branding a gente chama de propósito. Exato. É tu comunicar, as marcas têm que comunicar esse propósito. E aí tu falou ali de julgamento, né? No branding a gente fala ali em valores. Lá no final a gente fala em reputação. Eu, pelo menos, cada um tem o seu método de falar, né? Mas eu falo em reputação lá quando eu já tô falando do posicionamento. Mas, por exemplo, as marcas têm os seus valores. E valores são coisas que são diferentes para as pessoas na sociedade. Então, eu sempre digo assim, que não tem como uma marca ser totalmente neutra e os valores dela agradar absolutamente todo mundo. Porque nem Jesus agradou a todos. Exato. Então, às vezes uma marca, quando ela se posiciona nos seus valores, né, aí tem a ver com reputação, que é o negócio de vocês, talvez para pessoas com valores diferentes, a reputação dessa marca vai ficar abalada. Sim, porém, com as pessoas que têm os valores igual, a reputação dessa marca vai ficar tão forte, tão boa, que essas pessoas vão compensar. Então, ali que se cria o valor de marca. Não é, às vezes, querendo agradar todo mundo. É aquela velha máxima, né? Quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Exato. Então, assim, e a gente tá vivendo uma era de personalização, né? De humanização. Então, é isso. E quando a gente vive uma sociedade polarizada, e esse é um dos riscos para 2025, a polarização das coisas, tu vai agradar 50% e tu vai desagradar 50%, é do jogo. E assim, quando a gente olha pra tudo isso e pega na prática, que tipo, a pessoa vai chegar e ela vai ter contato com a minha marca, com a minha empresa, se tu não tiver tudo isso, se tu não tiver um propósito claro, se tu não souber que imagem tu quer passar pras pessoas, qual reputação tu quer construir, tu não vai ter um planejamento de conteúdo, tu não vai ter um conteúdo que seja bom,
e que faça a pessoa parar. Tu vai ser só mais um post que ela vai passar por cima. Exato. Porque é isso que a gente tá fazendo. A gente Isso. senta, às vezes acontece, tipo, eu pego aqui, tô olhando, daí eu passo, daí eu paro. Não, mas peraí, porque eu vi uma palavra lá de revesguei no final da tela. Aí eu volto pra ler aquilo ali. Mas se tu não fizer uma coisa que é legal, que realmente faça sentido e que vá comunicar o que tu quer de verdade, tu vai ser só mais um. E aí tu só vai estar jogando conteúdo ali. Isso eu penso muito, assim, que eu acabo atendendo muito o pequeno empreendedor, que ou eu vou ensinar ele, ajudar ele, ela, muito mais mulheres, é claro, a poderem usar a própria rede sozinhos, terem autonomia, ou alguém que a gente vai dar um suporte, mas que ainda assim, de qualquer forma, em qualquer pacote, é uma parceria, né? Eu tenho expertise na comunicação, o cliente tem expertise na sua área, seja ela qual for. Mas vejo muito as pessoas penando com isso, assim. E eu entendo, a gente já falou isso lá no início, né? Sobre... não... Vou pegar um café. Tá, não, tudo É que tu bem. vai passar na É frente. que você vai passar na frente da câmera. Ai, desculpa. Não tem problema. Eu também quero café. Pronto, vai pegar pra todo mundo agora. O último programa editado, eu prometo que eu não vou fazer Tá, tem que dar mais. tem do café, mas tem que dar uma... Uma chacoalejada. Tu pensa que a inteligência artificial, que tá gerando muito conteúdo, ela foi alimentada com a sabedoria humana. Agora ela já está se retroalimentando. Sim, a gente tava falando Então disso hoje de é que manhã. nem um conteúdo que vai sendo digerido. Não, e ela tá ficando burra. E aí, eu vi uma guria falar um negócio muito legal hoje no Instagram. Tu vê, a gente lembra do negócio, mas não lembra quem disse, como viu, né? Porque é Enfim, muita coisa. Porque é muita coisa. Mas ela disse que em 2025 a maior tendência... Não sei se nós estamos gravando. Estamos gravando. Isso é importante. Continua falando. Em 2025 a maior tendência para gerar autenticidade vai ser os humanos fazendo o conteúdo. O conteúdo melhor vai ser aquele produzido por humanos. Mas não me deixem esquecer o que eu ia falar antes, mas sabe uma coisa que eu acho muito louca? Que ao mesmo tempo em que a gente vive nesse mundo e a gente que trabalha com comunicação tá no centro disso, vendo e acompanhando e sofrendo com tudo isso, ao mesmo tempo tem um monte de gente que nem chegou nesse ponto. Nem chegou no ponto de gravar o próprio vídeo. Tu ia falar isso? Não, a gente falou sobre isso. Ah, Tudo isso hoje de manhã no evento que a gente tava. Olha só, né? Tem muita. Aí fecha com o que eu ia falar, né? De profissionais, tem a sua loja, os empreendedores no geral, que nem chegaram no ponto de gravar os seus próprios vídeos, de montarem conteúdo, de estarem presentes de uma forma decente, vamos dizer assim, na internet, né? Porque estão só fazendo de qualquer forma, e não tô julgando, mas estão ali, né? E então eles já. Ok, pelo menos estão no caminho, vão estar no caminho certo de Estão fazendo estar como dá, ali. né? Exatamente. Mas o que eu ia falar antes é Mas que. aí já querem montar a sua inteligência artificial. Não, mas eu tenho acho. sorte de não lidar, não ver isso. Assim, Ai, que bom. eles questionam, o que é isso? E os robôs lá e não sei o que deu. Calma, tudo uma coisa de cada vez, né? Um passo de cada vez, vamos construindo, vamos arrumar a casa. Eu falo, vamos começar arrumando a casa, botar essa rede social em dia, ter uma boa produção, fazer com que a rede vá andando sozinha, para depois a gente pensar em outros projetos que a gente adora criar junto com os clientes, seja um evento, um podcast, sei lá o quê, mas seja também automações, outras tecnologias, outros processos que vocês podem implementar nos seus negócios, né? Isso do arrumar a casa é uma coisa que eu falo muito, porque às vezes acontece, tipo assim, não, porque eu quero fazer anúncio, porque não sei o quê. Eu disse, tá, mas tu quer levar pra onde? Eu falo isso aí também. Tipo, tá horrível isso aqui, vamos. Não falo com essas palavras, óbvio, mas tipo assim, não, mas olha só, precisa primeiro arrumar, ter uma frequência de conteúdo, ter uma consistência, tem que fazer sentido, tu tem que arrumar a casa pra receber as visitas. Porque o Tem anúncio, que ter o uma objetivo... casa, né? Sim. Vamos começar por aí. Sim, vamos dar mais um passo, né? Tem que ter uma casa que não E ela seja tem que estar- alugada. Sim. Né? Do tipo, gente, rede social é casa alugada. Sim. Ótimo. Né? Voltando ali o que a Bruna... Só pra falar, tá um ponto aí no que a Bruna falou. Tu falou isso de as pessoas que ainda nem chegaram, né, na total desenvoltura com o Instagram. Agora nós vamos voltar pro humano. Eu tenho uma visão mais apocalíptica disso. Sempre, né? Eu tenho uma visão mais apocalíptica, porque pensa assim, ó. A gente teve uma evolução da tecnologia e do acesso à digitalização que muitas pessoas não acompanharam, mas acessaram. Vou dar um exemplo. Pessoas que acessam um WhatsApp e compartilham informação e não sabem checar, por exemplo, uma informação. Então, hoje, por exemplo, nós temos pessoas...
Hoje, por exemplo, isso quem me falou foi o Lourenço, meu filho, que é um Gen Z. Ele disse que os mais jovens que ele, os de 16, 17, eles não sabem usar computador. Sim. Eles só sabem usar o celular. E aí, o que acontece? E pessoas mais idosas, por exemplo, que não sabem usar, não tem uma desenvoltura ali para fazer uma pesquisa ou para usar a internet, mas eles têm um WhatsApp. Então, são pessoas que tiveram acesso ao digital, mas elas não tiveram o tempo de evoluir o nível de evolução que o digital... O letramento. O letramento. A gente ouviu sobre eles isso não tiveram hoje. o letramento. A Kika traz muito Então, isso também. Então, quando eu penso assim... essa lojinha aqui, ela ainda não conseguiu nem fazer vídeos, né? Sim. Ainda não chegou nem no nível de conseguir fazer vídeos. Cara, o Canva já tem uma função que faz um avatar teu Sim. e tu bota o texto e ele gera o vídeo como se fosse tu fazendo. É horrível ainda, né? Mas Sim. daqui um ano vai ser perfeito. Sim. Então, aí é que tá o meu medo. Porque as pessoas vão acabar tendo acesso a toda essa tecnologia, a ferramentas de inteligência artificial, por Sim. exemplo, que vão gerar coisas, né, inimagináveis, sem ter tido o letramento para chegar nisso. Daí eu acho que cabe muito daí eu sempre, né, otimista, dizendo, cabe a nós comunicadores, unirmos-nos. Não, mas cabe a gente atuar nessa forma como um meio de campo para essas pessoas, sabe? Eu gosto muito de poder atuar dessa forma com os clientes, dando o norte, dando o caminho para poder a pessoa poder fazer sozinha a sua rede, a sua comunicação, não só pensando no Instagram, mas no todo, né? E aí está ali para tirar essas dúvidas, para ajudar nesse processo, porque a pessoa não vai saber nem, daqui a pouco vai ler um artigo sobre o negócio, sobre como usar o negócio, já não vai entender como usa a inteligência artificial e vai querer ajuda, vai ficar perdida, beleza? E que a gente esteja aqui para ajudar as pessoas nesse caminho, porque nós tivemos esse letramento por questões geracionais, pela profissão que a gente atua, e etc, né? Hoje de manhã a gente estava eu e a Fábia, a gente estava no evento do Share, que é a escola de Sim. educação, tecnologia, e que era com um overview do Web Summit, que eles foram, o pessoal que foi, acompanhou as palestras, tal, que foi para Lisboa, e aí estava a Lisiane Lemos, que é a secretária de Inclusão Digital do Estado. No painel. E aí ela estava falando muito sobre isso, sobre essa questão do letramento, e que ela disse que a grande preocupação é exatamente essa. Porque ao mesmo tempo que a gente estava ali discutindo inteligência artificial, automação e não sei o que, tem o tiozinho lá lá em Travesseiro, que foi a cidade até aquela, um senhorzinho de 60 e poucos anos lá em Travesseiro, que precisa usar Starlink para conectar alguma coisa, para de repente usar o WhatsApp, mas tipo, ele não sabe nem quem é o Elon Musk, ele não sabe nem como ir além. Não, e né? vai... Tipo, por quê? E o Elon Musk, obviamente, é o dono do negócio, sabe? Sim. Então... Não tem o letramento básico, assim como a gente... E ele usa pra quê? Ele usa pra, de repente, mandar mensagem no WhatsApp. São analfabetos digitais, né? Sim. Na verdade é isso, de alguma forma. Então, Não que sei a nem se grande existe esse preocupação termo, mas... deles Agora é existe. essa. Porque A língua o que é isso. A língua é viva. O que ela tava falando? Expectativa de vida cada vez maior. Né? Educação, Cada o vez nível pior. de educação está cada vez menor. As pessoas não estão estudando mais tanto quanto estudavam antes. Então, qual é que é a tendência disso aqui? É esse fosso aumentar cada vez mais. E que o trabalho... E aí, quando ela estava falando sobre isso, eu fiquei me questionando. Tipo, e qual é que é o nosso papel nesse rolê? Porque a gente vai ficar olhando esse fosso aumentar ou a gente vai tentar fazer alguma coisa que a gente estava falando? Então vou passar para o cliente, vou tentar educar as pessoas, tentar ajudar de alguma forma. Eu Mas sei é que que é a gente complicado. não vai fazer milagre, né? Eu ia dizer, a gente Eu não vai sei conseguir disso. salvar o mundo, né? Não, Mas é que é não. complicado porque os clientes querem que a gente faça eles viralizar e ganhar dinheiro. E aí eu acho que às vezes é muito... Eu já trabalhei em agência e é muito complicado isso. É muito complicado, porque às vezes a gente realmente sabe o valor que tem uma palavra dita, uma comunicação colocada. Cara, mas o capitalismo não se importa. E a gente acaba sendo a chata do rolê, né? Eu sou sempre aquela... Olha só... Você sabe que se tu fizer isso, pode acontecer Pode aquilo, acontecer né? A gente sempre vira as militantes de todas as coisas, né? Exato, e daí tipo, olha só, se fizer assim vai dar assado. E às vezes é só um pouquinho de bom senso. Exato, e daí só sempre... Cara, tem cliente que diz assim, quando tu me liga eu já me tremo.
que lá vem treta, né? Eu sou a rainha do BO. Eu devia fazer parte do casting oficial desse ser super se convidando. Mas é isso, porque é o que a Kika tava falando, é a venda, é a venda, é a venda, é a venda. E daí tu resolve o curto prazo. Mas se tu quer ter legado, se tu quer ter longo prazo, e eu entendo que muitas vezes a lojinha não consegue pensar nisso, porque ele tem que pagar o boleto de amanhã, né? Enfim, tu acaba botando o pé pelas mãos. Mais fácil, né? Vamos Concordo, dizer assim. mas ao mesmo tempo vejo... Concordo, sempre, mas discordo. Concordo, mas discordo. Em partes, né? Mas sempre Concordo, houve essa... Não é de agora que surgiu, né? Não. A questão de a gente ter coisas como base. Porque se tu vai pegar até... Meu pai sempre trabalhou muito nessas lojas no Peré Magazine Luiza, assim, né? E ele era gerente, conta muitas histórias, né? Meu pai, vendedorzão, empreendedorzão, absorvo muito com ele vai adorar essa menção, ele Não, pode querer ele chorar. Faça esse corte, e o faz um varejo corte. é hardcore, né? Exato, mas assim, ele Eu quero falar do contando varejo depois. sobre a questão que sempre teve ali de formação de equipe, de trazer os valores da empresa, de conseguir se conectar com o cliente para tu fazer uma venda eficaz. Ele até tava dando um exemplo agora essa semana para mim, que ele tava contando que ele conseguia vender muitas máquinas de lavar, daquelas que não é por cima, né? Tu abre na frente, assim, embaixo. Que daí ele dizia muito, tu vê, né? Tendência, tu vê nos filmes norte-americanos ali, é assim que são as máquinas, né? E que ele sempre procurou saber muito sobre o produto, dizendo que, na minha casa eu descobri, que se tu apertar aqui nessa luzinha, acontece tal coisa. Legal, né? Então, assim, é a conexão que gera ele como... não é só um vendedor falando contigo. Ele é um consultor. É um consultor, é uma pessoa como tu que tá te ajudando a aquele fim que tu precisa, né? Então, não é de hoje que há a importância de a gente construir algo aí não é só na comunicação, mas no nosso branding, no cerne dos nossos negócios, das empresas, né? Mas, claro, ao mesmo tempo é complicado e cada vez fica mais complicado com esse volume de novidades e informações e tecnologias, mas sempre houve essa importância, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que voltar para isso, que é a base de tudo, né? Faço o básico, né? Perfeito. Exatamente. Eu recebi uma apresentação do Valometry que a Ana Couto faz todos os anos. E é muito interessante porque ali mostra que o varejo físico ainda é muito importante no coração do brasileiro. E as marcas mais lembradas de varejo são as marcas de varejo físico. Apesar de os e-commerces ter lá no final ter uma valoração maior. E aí eu já imagino por quê. Porque, enfim, eles te prestam um serviço ali que é muito mais prático, né? E muito mais dinâmico. A Amazon, o Mercado Livre e Shopee eram as que estavam em primeiro lugar. Mas as redes de varejo, como Magazine Luiza, até Americanas. Gente, Americanas foi a marca salvou Americanas. O Carrefour, a marca sustenta todas as podridão que acontece com o Carrefour. A marca sustenta, cara. É um negócio louco. E aí tá lá, Americanas, Carrefour, ainda estão no topo. É um negócio louco de se pensar, né? Carrefour, de tantas coisas que aconteceram ali pra destronar. Pra prejudicar a reputação da marca, continua em alta. Americanas E se esforça, né? Eles se esforçam. Americanas é atrás do Magazine Luiza, se não me engano. É a segunda marca. Então, assim, o varejo físico... Mas isso é legado, né? Isso é legado, é força de marca, né? Isso não foi construído vendendo a caneta R$1 mais barato que o outro. Não. Né? Mas voltando ao assunto ali de que as lojas, né, o varejo, as pequenos negócios ainda não estão nem na era do ChatGPT. Então, por exemplo, eu trabalho para uma entidade associativa, né, na minha cidade, que faz muitos cursos e treinamentos, e é uma entidade que se propõe a fortalecer os negócios da cidade, que é a CDL. E a gente traz muito essa pauta, principalmente agora no Natal, porque a gente trabalha muito com comércio de rua, comércio físico, né? Lojinhas, pequenos comércios do centro da cidade, que estão, assim, muito prejudicados não só com o e-commerce, mas também com as grandes redes de varejo. E aí, em paralelo a isso, a gente vai ter aí em janeiro, eu acho, a NRF, né, que é nos Estados Unidos, é em Nova York? Eu não sei onde é. Mas enfim.
E aí o pessoal vai pra NRF, né? Muitas pessoas aqui de Novo Hamburgo vão. E quando eles voltam, eles fazem um evento para trazer, assim, os pontos mais importantes, né? As coisas mais interessantes que foram vistas na NRF para as pessoas daqui da cidade. E aí, uma questão que essa semana a gente colocou em pauta é que o que eles trazem lá na NRF é tão longe da realidade da lojinha de bijuteria ali do centro. No 99? Que às vezes a gente não consegue atrair o público, ou o público vem e não entende, ou não é pra eles. Porque enquanto, assim, eles ainda estão lidando... E aí, gente, vou fazer uma crítica aqui, até um pouco o varejo. Eu acho que as lojas estão esquecendo, às vezes, um pouco do básico, sabe? Do bom atendimento. Do básico, do universal e atemporal. Lá na NRF, eles estão falando em provador digital, que é fora da nossa realidade, né? É fora da nossa realidade. Então, eu sinto, às vezes, que mesmo com tudo isso que a gente está vivendo, todo esse caos, inteligência artificial, essa loucura toda, ainda falta falar do básico. Ainda falta falar de atender bem, de limpar o provador da loja. Fazer, né? Sabe? Mais que falar. Do básico. Exato. Né? E de lembrar que no centro de todos os negócios sempre vão ter pessoas. Sempre vai ser sobre pessoas. Até os tipos de serviços e produtos mais... Ai, mas isso não tem um cliente final. Sempre vai ter pessoas envolvidas no processo. Então, lembrando disso. E que você tem uma loja física... O diferencial é a experiência. Tu chegar ali, eu não quero comprar online, porque, eu, por exemplo, pra mim, tem coisas que eu não compro na internet porque eu tenho a minha pancinha marcadinha e eu gosto de experimentar. Eu preciso ver como vai ficar comigo, porque eu sou crítica com isso. Então, tem tipos de peças de roupa que eu não vou comprar online, eu vou ir numa loja. E aí, sim, as expectativas de ir numa loja. Uma vendedora que vai ser sincera comigo, que vai direcionar eu vou dizer, eu quero um maiô preto. A gente tem assim, esse aqui não é preto, mas ele é cinza escuro e acho que vai ficar legal com a tua ideia pro teu aniversário, né? É um exemplo aleatório, né? Então, no que é a experiência daquele cliente ali? Que isso, sim, também é uma tendência, né? Que a gente pode colocar para 2025, é essa questão da experiência do cliente. E aí eu entro até num dos tópicos que tá aqui, que é a questão de live shops, né? Até essa semana também tô ajudando uma cliente, vai ser a nossa primeira parceria juntas, que ela queria fazer uma live para vender os produtos dela agora no final do ano, fazer a coisa girar um pouco mais. Só que ela nunca tinha feito nada disso. O Insta dela é bem basicão, assim, ela disse, fica à vontade para me criticar aí e trazer melhorias. Pode deixar que eu adoro fazer isso e vou te ajudar com certeza. Mas aí, então... O legal da live shop é que junta a questão do digital com o presencial, porque daí é alguém que tá ali do outro lado falando, é que esse copo ele é legal porque pra tu tomar refri, ele aparece bem, e se tomar água, não sei o quê, e tá explicando sobre o produto, tá te mostrando o produto, uma pessoa tá te mostrando o produto, né? Enquanto se tu fosse na loja, ela ia mostrar só pra ti, ali ela vai mostrar pra 5, 10, 15, 20, daí depende do alcance da conta, 100, né? Então, acho que é uma tendência legal e algo que é facilmente incorporável pro pequeno empreendedor ali que tá... Esse que a gente tá mencionando aqui, que tá com dificuldade, tá se colocando, começando a entrar no mundo digital. É algo fácil, abrir uma live, né? Só organizar ali e vai pegando gosto, né? Eu vejo hoje também, eu sigo um brechó, minha amiga maravilhosa, ela vende basicamente pelos stories hoje. Ela nem tem mais espaço físico, né? Ela vende pelos stories. Ela provando a peça, ela mostrando a peça, explicando o produto. É um uso da tecnologia de uma forma bem simples, vamos dizer assim, né? Mas que hoje é a forma como ela consegue se colocar. E aí, daqui a pouco, outra pessoa que tem loja de roupa nem imagina que isso pode ser uma possibilidade, né? Então, olha como a gente pode se inspirar nos outros. E aí, eu sempre digo, dá uma olhada no que o vizinho tá fazendo, a tua concorrência ou não, outro nicho, o que as pessoas estão fazendo? Mesmo que tu não entenda ainda da ferramenta, olha o que as pessoas estão fazendo. E aí, questiona pra gente, o que é isso? Como é que eu posso fazer isso? Quero implementar isso. E né? outra, né? A gente não tá falando de cirurgia no cérebro, né? Sim! É uma coisa assim, que se der errado, deu errado. Exato! E vai não é evoluir. legal, claro que mas a gente super valoriza muito o erro também, né?
E aí, eu E acho... não vai acertar na primeira. Talvez a primeira live shop dela não chegue. Talvez tenha aos 3 resultados pessoas, talvez que ela não venda queria, nada, mas ela tá fazendo. É movimento, né? Porque É. sem movimento não. Ela tem que fazer não uma gera vez, nada. vai ter que fazer de novo. vai é pesquisar questão de sobre, vai ver constância, outra, né? vai pedir uma ajuda. E uma coisa que cada vez mais eu venho dizendo pros clientes, não sei se talvez até peguei de alguém, né, nas tantos conteúdos que a gente vê por aí, mas até falei com o Dé aqui, nosso técnico, essa semana, né? A questão da rede social, que eu ainda sinto muita resistência de muitos clientes que vão chegando até mim porque estão vencendo a resistência e pedindo ajuda, mas que ainda são bem resistentes, né? É a mesma coisa que tu chegar na tua loja, acender a luz e ter que varrer, tirar o lixo, sei lá o quê. É um processo pro teu negócio, né? Tem que ser implementado. Ah, mas eu não gosto, eu não sei. Também não sei fazer, não sabia fazer imposto de renda, não sou boa em fazer, enviar boleto, sei lá o quê. Mas o financeiro é uma parte do meu negócio que eu tenho que fazer e que ou eu vou aprender ou eu vou pedir ajuda pra alguém, né? Da mesma forma como hoje a comunicação, as redes sociais e o marketing e o branding, todas essas coisas que a Não gente é traz opcional. aqui, não é opcional. Não é um plus. Tu precisa estar, né? Tem que estar pronto. E é mais difícil, né, o negócio hoje em dia. É mais difícil ganhar dinheiro, é mais difícil de estruturar um negócio e as aptidões são cada vez mais especializadas. Então, assim, antes tu tinha alguém de marketing que ele resolvia e te dava todas as respostas. Hoje não, hoje tu precisa ter um designer bacana, tu precisa ter o cara da TI, tu precisa ter o cara de UX, tu precisa ter... E daí tu vai colocando camada. Fica difícil mesmo, né? São Tem que ter um muitos canais. especialista em ads. Que é uma dificuldade sempre. Ah, então, tu faz conteúdo, tu faz ads também. Sim. Tu faz... Não faz, gente, porque é outro saber, né? Sim, Mas tá cheio de faz tudo aí que tá fazendo tudo. Claro. claro. Que nem faz tudo de pedreiro, né? Mas aí. Encanador, hidráulico, Exato. pintor. Exato. Aí depois estoura tudo. Designer, redator e gestor de tráfego. A gente não pode falar porque temos vários no nosso meio. E editor de vídeo. E editor de vídeo. Eu não posso falar que eu sou redatora, editora de vídeo, posto, faço gestão de tráfego. Mas, do gente, meu. Tiro nota. Só do tiro meu. nota. Só do meu, E né? emito boletos. Cara, Tiro mas, nota. por exemplo, a gente sabe... Mas é só do meu eu que ia eu dizer, faço. mas a gente sabe o nosso limite também, Sim, né? sim. Por exemplo, Sim. eu sei que certo tipo de... Mesmo sendo videomaker, hoje não é minha principal coisa. Hoje Sim. é o conteúdo. Vou oferecer isso como rede social, mas daqui a pouco o meu cliente quer uma coisa específica, tenho parceiros pra isso, né? Sempre buscando trazer uma solução completa pro cliente. Que eu acho que isso também... Não, acho que é isso, pode falar. Não, eu atropelo as pessoas mesmo, desculpa. Mas eu acho que isso é uma tendência pra 25, né? Quer dizer, não é mais tendência, na verdade. Essas collabs, assim, Essas né, de collabs pessoas. e esse trabalho de tu trazer muito da sabedoria de cada um, entendeu? Sim. E sem que tu enche a tua estrutura. Então, Sim. isso não é nenhuma novidade. Mas eu acho que, como tá cada vez mais difícil o cenário, isso tende a Sim. vir mais forte pra 25. E pra eu tudo, acho. né? Pra nós que trabalhamos nesse meio, que daqui a pouco eu vou trazer, entre aspas, um tudão pro meu cliente começar, ele vai evoluindo, aí eu vou chamar vocês, eu vou chamar a Kika, eu vou chamar outras pessoas especialistas, que daí conforme o cliente vai crescendo, ele vai conseguindo investir, reinvestir mais no seu marketing, na sua comunicação e em tudo mais. Mas também em todos os outros negócios, né? Quando vê a psicóloga, pode fazer um conteúdo com a contabilista, falando sobre saúde financeira, saúde emocional financeira, né? Então, acho que as collabs são muito importantes, né? A gente tem desde ali a postagem colaborativa que dá pra fazer com o coleguinha, a collabs de marcas, de moda e vários outros formatos que podem ser explorados de forma que tem um ganha-ganha, né? Todo mundo pode ganhar e fazer dinheiro junto, então vamos por esse caminho, né? Aliás, collab estranha foi a da Bate Delate, né? Posso falar marca? Pode. Pode. Que fez um biquíni de pistache. E aí tu tá aqui falando dela. Mas eu achei É isso estranha. Eu, É como isso aí. consumidora, afim Gerar conversa? de pistache. Já era conversa, que nem a Carmed que fez um protetor labial com gosto de hambúrguer. É pra gerar conversa. É verdade. Por que a A Balenciaga Carmed faz... não é parâmetro que ela faz. Qualquer... Collab com todo mundo. Mas assim, e vende um monte. Carmédia, ó, nós aqui. Quando a Balenciaga lança aqueles tênis sujos rasgados. Sim, Não é pra dar lucro. é buzz. A bolsa de saco de lixo? É pra vender a bolsa de saco de lixo. É pra vender um conceito. Sim. Eles têm ali um arquétipo do bobo da corte, provavelmente, né? Do rebelde misturado. É pra vender um conceito. Poucas pessoas vão comprar aquela bolsa de saco de lixo, só as que tem muito dinheiro. Mas a gente vai falar dela. Vai falar da marca e vai criar algum conceito sobre aquilo ali.
Ó, viu? Façam collabs estranhas ou normais, mas aí, façam mas collabs. aí tem um limite, né, gente? Estrategicamente, é é uma claro. linha tênue, porque tu tem que cuidar muito pra não ser forçado, né? Será que pra bate o delate combina? Eu acho até que combina, porque o bate delate é um sorvete gelado, combina com o verão, né? Sim. É uma marca meio Faria Limer, assim, então eu acho que combina. Agora, quando tu não tem isso ali na tua essência, pode dar ruim, assim, pode não... Mas isso não é só né? pra collab, isso é pra tudo, Pra né? tudo, Não vai pra sair tudo, é dando verdade. tiro pra qualquer lado É. ali, tentando acertar tudo que não vai acertar nada ou quase nada, né? É sobre aplicar aquela estratégia. A collab é estratégia, beleza, É. mas com estratégia, com planejamento, com pensamento, né? De uma forma intencional, realmente. Mas não só fazer por fazer. Teve tem um bom exemplo disso, que é de uma collab que deu ruim, que foi uma ação que a Budweiser fez aí numa determinada ocasião com uma drag queen. Ah, sim. A Budweiser não é uma marca que tem ali a questão da diversidade no seu branding, né? É uma marca do homem hétero, o janjão, assim, ogro, né? Aquela coisa máscula, né? Peluda. Então, eu acho que ali eles tiveram ali um lance meio pink money, eles tentaram surfar na onda do que tava na moda, só que não era a verdade deles. Só que o que foi pior não foi isso. O que foi pior foi que quando os consumidores deles caíram em Quando cima, deu ruim. eles não sustentaram, eles deram pra trás. Aí eles ficaram mal com todo mundo. Eles ficaram mal com o lado conservador e ficaram mal com os LGBT, porque eles não sustentaram, eles tentaram desfazer o negócio e aí foi pior. Exato. E aí eles não respeitaram o princípio do branding lá, que é o da verdade e constância, né? Sim. Que tu tem que ser verdadeiro e constante no Não, teu essa é a tua verdade. posicionamento. Exato. E que daí isso arranha lá no final a reputação. Enfim. Vamos pro próximo tópico? Tá. Tem mais alguma coisa aqui nesse aqui? Product Tem, placement. tá, mas é que eu vou fazer Rating. eu vou fazer um apanhador. coisa que eu Vai vou lá. Já vai que eu não vou nem cortar. não vou nem cortar isso aí. Eu tinha, Vai lá. eu tinha separado uma frase, tá? Que eu peguei ela de um report de tendência para 2025, que esse report ele fala mais de redes sociais, mas eu entendo que ele vale essas coisas que eu separei, elas valem muito para tudo, inclusive para isso, para algumas coisas que a gente estava falando de varejo, quando a gente fala de gerações, quando a gente fala de a nossa relação com a internet, que é pense em conexões mais profundas e centradas no ser humano, envolvimento mais inteligente, conteúdo significativo que elimina o ruído. Porque lá, quando a gente estava falando antes de infoxicação, a gente tem, por um outro lado, um outro movimento que está meio que levando para buscar conteúdos mais complexos. Uma coisa, vídeos mais longos, apesar da nossa retenção. Do nosso cérebro. Do nosso cérebro estar derretido e a gente ter uma certa retenção meio reduzida, assim, que a gente não consegue assistir um filme inteiro sem olhar o WhatsApp e sem olhar o Instagram. Eu não consigo mais. Apesar disso, mas a gente ainda busca esses Sim, conteúdos, a gente né? tenta. E inclusive para TikTok, vídeos mais longos do TikTok, a mesma coisa, eu vou usar o YouTube, que o YouTube vai ser a plataforma do ano. Isso foi o Scott Galloway que falou lá no HSM+, semana passada. Foi semana passada? Foi. Que é a plataforma do ano é o YouTube, exatamente por causa dessa relação, e que o formato do ano é podcast. Tcharam! Estamos aí. Matando E dois. agora eu tenho um canal no YouTube, pessoal. Viu? Porque assim, eu acho que podcast ainda não dá pra fazer com inteligência artificial. Ou dá? Dá. Deve Diz dar, o Dé ali que dá, o Dé tá balançando. a Em cabeça. algum nível dá, né? Mas... Mas ela já faz em Socorro. português ou ela tá fazendo só em inglês ainda? Socorro. A que eu tinha visto, tinha uma que tu colocava e ele gravava, tipo, produzia. Cara, mas eu não Mas- sei. Cara, talvez eu, a gente só não saiba. eu sei que a Mas gente deve vai ter. chegar lá, tá? Mas eu sei que eu fiquei muito agoniada com uma ação que eu vi da Coca aí que tá rolando nas redes sociais de fazer o teu Globo e tal. Vocês viram? Não, não vi. Eu vi, mas eu não abri. Eu vi o anúncio, mas eu não cliquei. Eu abri, daí eu não gostei porque tem que se logar com a conta do Google, tem que botar senha, daí eu já não gostei, daí já não fiz. Mas o que eu ia dizer que eu fiquei agoniada é com o Papai Noel, que é um Papai Noel de inteligência artificial e ele é meio robótico, assim. Meio tétrico, né? E eu não gostei, daí eu... Meio janjão, assim. Eu não gostei, eu defendo a Coca com unhas e dentes sempre. Trago todas as coisas da Coca nas minhas palestras de branding, mas eu não gostei dessa ação. Eu não sei.
Aí eu tenho a curiosidade de saber como que uma pessoa tipo tu, Uhum. se tu ia te sentir mal que nem eu, se é só porque talvez eu sou de uma outra geração e não tenho ainda tanta, sei lá, tanta aceitação com essas coisas, sabe? Acho que depende, assim, sabe? Por exemplo, cada vez mais a inteligência artificial tá evoluindo, né? Pra ficar mais crível, né? Sim. Mais real, né? Sim, a gente sabe. Quando, até por trabalhar com isso, conseguir identificar quando eu vejo que tá muito, muito fake, me dá esse estranhamento. Mas por ser... vou ter que pensar um pouco mais, talvez te responda só no que vem no próximo episódio. Mas, por enquanto, eu diria que... Eu entendo, assim, o uso, né? Eu defenderia que tem muitas outras formas de eles usarem com autenticidade um personagem. Ainda mais com o poder aquisitivo que eles têm, né? Sim. Podendo criar animações... 3D, 6D, o que eles quiserem fazer, eles têm o poder aquisitivo para isso. Mas a gente sabe também, tem um cliente agora que ele tá dizendo que tudo que ele monta de visual, se a gente pega de banco da internet, o pessoal pega e copia, né? Então, claro, mas faz foto da equipe. Mas daí a equipe pega e sai, a equipe pega e não quer fazer e tal. Então, a inteligência artificial, montar os materiais deles com inteligência artificial é uma forma de a gente conseguir afastar um pouco o concorrente, né? E tornar ele único, né? E se blindando disso. Então, eu entendo, assim, né? Eu acho que é sobre conseguir passar bem a mensagem. Se conseguir passar bem a mensagem, é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo sempre o uso humano, né? Que nem tá a questão de dubladores estão reclamando sobre isso. Até os próprios atores já estão fazendo greves e movimentações. Sim, o negócio da inteligência artificial, não acho que tem que não usar, né? Sim. Pelo amor de Deus, não é isso. Que ele tem que ser usado, tá aí pra ser usado. Nós já estamos usando, né? Quem ali não tá usando. Quem não tá usando é burro, né? Tá lavando roupa à mão, né? Tá passando trabalho sem precisar. Mas o que eu digo é assim, eu me sinto mais confortável usando não pra simular um humano, mas pra levar o humano até onde ele não pode ir. Então, por exemplo, eu gosto muito quando a gente pode criar imagens de mundos de fantasia. Sim. Né? Eu quero criar uma imagem minha numa floresta encantada. Mas eu não gostaria que alguém simulasse uma imagem minha, não sendo eu. Isso Sim. faria eu me sentir desconfortável. Entende? É que daí a gente entra nessa discussão que tá sendo muito feita, de que a gente sonhava em ter agora carros voadores e os robôs que nos servem, que agora até tá crescendo um pouco mais isso, mas que hoje a inteligência artificial mais difundida é a que acaba substituindo, entre aspas, né, o humano. Então, que nem eu fico... O que me gera essa tua sensação que tu teve com o Papai Noel da Coca-Cola é quando eu vejo que, a série tal da Disney usou inteligência artificial pra fazer sua vinheta de abertura. Aí eu fico pistola. Tipo aí o comercial da Coca-Cola. Exatamente. Aí eu me identifico com a pessoa. Poxa, mas vocês têm toda a estrutura pra fazer uma coisa foda, assim, sabe? Sim. Sem precisar disso. Porque daí parece que tem um artifício pra reduzir custos, sabe? Sim. E aí, ainda mais com essas empresas enormes, aí eu fico bolada mesmo, sabe? Aí agora, viu? Disse que eu precisava de um tempo pra pensar e me conectar com a tua ideia. Vamos trazer então uma questão brevemente aqui que tá em alta, né? Que é a questão do UGC Creator, né? Odeio. Vai, contextualiza e Próximo explica teu tópico. ódio. Próximo tópico. Não gosto. Por quê? Conta. Explica pra quem não sabe. Primeiro. O GC é conteúdo gerado pelo usuário. O que acontece? Eu tô aqui, eu posto um stories, por exemplo, dizendo que eu vim aqui, que o Dé foi muito legal, que o café tava muito gostoso. E que eu recomendo, que a estrutura é muito boa e que eu recomendo que as pessoas venham gravar aqui, por exemplo, tá? Aí o Dé vai lá, usa isso, compartilha nos stories dele, ele pede, por exemplo, posso salvar e postar no meu feed? Pode, vai, porque eu concordei, né? Assim como a gente vai tomar uma Coca-Cola e pode marcar Coca-Cola, posta uma foto com a marca. Tem várias situações. Eu faço. Né? Situações na nossa relação com as marcas enquanto consumidor, de fato. Aí, desde bastante tempo, desde que eu comecei já a trabalhar com redes sociais e que começou a se ter acesso a essas menções, a gente transforma isso em conteúdo como prova social para mostrar para as pessoas que as pessoas usam e gostam. É isso. O que aconteceu agora? Eles inventaram uma profissão, que é o UGC Creator, que então é um creator de conteúdo gerado pelo usuário, que ele é pago pelas marcas para fazer um vídeo usando, né? Então,
eu vou tomar o refri, vou dizer que ele é gostoso, e ele não precisa postar, então ele não precisa ter uma grande audiência. A marca pega esse conteúdo e usa nos canais dela de comunicação como se fosse um conteúdo de usuário. Só que, Como na se verdade, fosse espontâneo. como se fosse espontâneo. Só que, na verdade, ela está pagando por isso. É, Ele assim, é um... Não é uma publi, mas é. Então, É uma eu... publi que tá disfarçada e não tá explícita. E que não é tá no publi. canal da pessoa. Tipo, ela não precisa postar, tu não tá postando pra audiência dela. Sim. É a marca que vai usar. Essa parte eu concordo totalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma parte legal nisso, né? De que daqui a pouco a pessoa que tem aquele senso mais estético, ou que já é cliente ou não daquela marca, e que tu pode tirar uma graninha ali fazendo foto, fazendo vídeo. Vejo muitos em que não necessariamente a pessoa precisa aparecer, né? Montar vídeo, num cenáriozinho legal, dessa caneca, enchendo a caneca. Um vídeo de conteúdo que daqui a pouco contratar uma agência, né? Que daqui a pouco vai ter esse senso, vai ser um pouco mais difícil para uma marca que tá começando ali. Falo isso que eu tive contato, alguns clientes meus ali de São Paulo estavam com contato com 2 mulheres mães que fazem isso. E geraram uns conteúdos muito legais, por exemplo, roupa infantil, que daí, tem que fazer foto com modelo, daí fica aquela coisa, e é difícil fazer foto com modelo infantil, mas aí a mãe, levou pra casa, fez conteúdo com as crianças, brincando, se divertindo, indo dormir, tendo a sua rotina com a roupa, e adicionou uma coisa que a marca não ia conseguir fazer, eu como assessora de comunicação deles não ia conseguir fazer, e que ali possibilitou essa criação de um conteúdo, às vezes até mais autêntico, mais real e diferente do que alguma coisa super publicitária de foto de catálogo, Mas sabe? daí, nesse caso, a marca, então, ela, entre aspas, contratou um fotógrafo e 2 modelos. Né? Eu acho que o Mais que ou menos. eu vou Mais fazer ou um... menos. Mas não é, entendeu? Tipo, ele é uma coisa bem... É uma situação bem... Só que Bem nesses... nebulosa, porque É. ela puxa várias coisas, porque é isso. Sim. O que normalmente tu faria? Tu ia contratar uma modelo, Uma agência. Sim. uma agência com modelos, com um fotógrafo que ia produzir, por exemplo. Aí tu não vai fazer isso, tu vai fazer. A pessoa mesmo vai fazer em casa, então tu não precisa de locação, tu não precisa de um monte de coisa, tu E daí corta. tu ia pagar 20 mil pra fazer, tu vai pagar 1.500. Mas pelo que eu entendi, o que incomoda é o fato de esse tipo que tu descreveu não ser... No teu caso, é publicidade, não entendeu? ser, Nesse não caso ser, que tu deu. declaradamente uma coisa paga. Ele é disfarçado de coisa espontânea. Eu acho que Eu acho que pra mim o problema é esse. Agora, o ele problema se ser de que disfarçado tu ia pagar 10 mil pra uma agência e tu não, vai pagar mas isso que eu ia 1.500, dizer, só pra que mim isso daí, é ótimo. no te- Porque nesse- tem no gente teu- que não vai conseguir pagar aquilo ali, Não, eu entendeu? sei, mas no exemplo que tu deu, não é essa coisa de, tipo, fazer de conta que é orgânico, entendeu? Não Sim. assumir que Mas ela... é que eu tô só dizendo que eu tô vendo muitos UGC que estão com essa pegada de gerar um conteúdo pra uma marca. Até tem uma conhecida minha que eu vi agora que ela fez disso realmente uma profissão, ela já era modelo e tal, mas aí ela até criou um perfil pra explicar o que era aquilo ali, quando os clientes não conhecem, que ela estuda a marca, ela estuda pra entregar um conteúdo que não é nada de eu adoro tomar esse café nessa xícara. Não, mas é um vídeo bem legal dela tomando um café na xícara porque ela manja disso, ela é bonita, ela tem um celular bacana, ela tem um cenário legal que propicia pra isso, sabe? Então, nesse lado, eu acho muito legal essa questão do UGC, porque dá um poder pras outras pessoas. Eu conheço, tem uma amiga minha que ela tem um senso estético apuradíssimo, tirar fotos lindas em casa dela, da filha, mas que ela não iria se tornar influencer, ela não tem como também entrar nesse mundo e virar uma profissional de marketing, por exemplo, mas que assim, ela pode tirar um dinheiro fazendo uma coisa legal e ao mesmo tempo sendo algo acessível para aquela marca, sabe? Essa vertente do GC eu acho muito interessante. Mas claro, tem quem sempre vai ter quem vai distorcer e vai usar para uma publi disfarçada, né, para algo fake. Mas aí sempre tem os bons e os maus, ao meu ver, né? Porque, na verdade, a marca ela está pagando para ter em alguns casos, não são todos, Sim. mas ela está pagando para ter um review, como se fosse um review de usuário que a pessoa recebeu para fazer. O que eu entendi que tu quis dizer, vou fazer um mansplaining, né? Vai. É que é ruim quando a marca não assume que aquilo ali foi uma coisa paga. Sim. E não uma coisa espontânea. Porque qual é que é a diferença aqui? Pago e espontâneo. Sim. Pago é pago, espontâneo é espontâneo. Sim. Quando uma marca posta uma coisa que foi paga, como se ela fosse espontânea, isso é desonesto. Sim. Eu acho que aí resume É isso aí. o desconforto, É. né? Agora, quando quando é assumidamente
Tipo assim, a marca vai lá e chamamos a nossa cliente pra fazer um editorial e a cliente posta no dela e a marca reposta. Aí é lindo. Ou faz só pra Daí marca, não lindo, tem. é mais lindo que contratar modelo. Sim, Né? Só Com não é certeza. bonito quando tu faz de conta que foi espontâneo. exatamente. É. Acho que colocamos muito bem esse tópico. É. Agora a gente já tem que ir encaminhando pro final, então vamos ver se tem mais algum tópico aqui que a gente queira abordar rapidamente pra gente poder ir pro nosso fogo no parquinho. Lá quando a gente vai falar sobre gerações, no tópico 2, Ela veio com o tópico pesado. pra falar sobre gerações, porque a gente tem 5 gerações convivendo na mesma empresa, e nas mesmas mesas, e nas mesmas... Né, todo mundo trabalhando junto. Com suas diferentes necessidades, com diferentes pontos de vista, com diferentes valores. O troço tá cada vez mais louco. Mais caótico, né? Caótico. E como é que a gente vê, olha como é que a gente vê, né? Tipo, pras empresas, assim, porque tipo, quando a gente atende as empresas, que a gente vê que isso é uma dificuldade, não só de fazer todo mundo conviver em paz e não se matar dentro da empresa, mas de atrair e reter pessoas. Né? Porque os valores são diferentes do CEO que tem 80 anos e do estagiário de 16. Então a gente sabe que vai ser diferente. Kika, tu que tem Vamos lá. o Gen Z. Eu acho que, assim, diferentes gerações dentro de uma empresa, de novo, sempre tivemos, né? Sim. Só que agora a gente vive uma época que a transformação dos conceitos e da comunicação, principalmente, ela andou muito rápido. Em 20 anos, ela andou muito rápido, ela mudou muito. Então, cada uma dessas gerações tem uma forma muito peculiar de ver as coisas. Assim como os boomers, né, eles ainda são muito analógicos e eles ainda vivem, têm aquele raciocínio analógico. Os Gen Z são totalmente digitais e eles não conseguem, assim, há uma falta de compreensão de mundos ali. Mas aí eu acho que tem uma outra questão que eu vejo as pessoas falando muito pouco. Que esses dias eu vi um estudo comparando os Gen Zs com os Millennials, né? E aí, os Millennials isso, os Gen Z aquilo, os Millennials isso, os Gen Z aquilo. E eu fiquei pensando o seguinte, cara, quando eu entrei no mercado publicitário em 2009, os Millennials eram a geração entrante, né? Era a geração que estava entrando no mercado de trabalho, no mercado de consumo. E os Millennials eram a promessa de futuro, né? Tinha aquele vídeo lá da Box, não sei que número. 1824. 1824. Sim, nossa. Everyone wants to be young. E daí a gente olhava aquele vídeo, eu queria ser millennial quando eu olhava aquele vídeo. Os millennials vão mudar o mundo. Eu pensava, por que não nasci uns 3, 4 anos depois, queria ser millennial? Os millennials vão mudar o mundo. Os millennials são o futuro. Os millennials vão desbravar a internet e vão ser vai ser a geração que vai acabar com a discriminação, que vai juntar as minorias, né? O que restam dos millennials em 2024? Burnout. Dor no joelho, Burnout. Rivotril, né? E só sai se tiver lugar pra sentar. E vinho todo dia. Os millennials estão mais idosos do que a minha geração. Me desculpe, millennials, mas é verdade. Né? Desculpa aí, mas eu tenho mais energia do que vocês. E aí, o que aconteceu? Essa geração foi uma geração que se frustrou muito. Que acreditou no amor ao trabalho. Que acreditou, vamos criar startups, lugares maravilhosos para trabalhar, né? Trabalhe no que você ama, unicórnio, toda aquela história, né? Eles acreditaram em unicórnio. E se lascaram, porque, tipo assim, cara, alguns se criaram, né? Os que eram herdeiros, principalmente. Alguns conseguiram, enfim, mas a maioria não. A maioria tá aí muito frustrada, muito calejada. E a geração Z, ela já veio, então, nesse rastro e já veio com o botão do foda-se apertado. Porém, tem uma coisa que ninguém está falando. Os Gen Zs, a maioria, não a Bruna, no caso, né? Mas a maioria dos Gen Zs ainda moram com os pais. Então, eles podem, assim, ter essa conversa de... apertar esse botão eu quando só quer. trabalho aonde for legal... Porque eles têm essa opção. Sim, daqui a alguns anos eles vão amadurecer e vão ter um outro comportamento, eu acho né? que é muito difícil tu comparar gerações que estão em momentos da vida diferentes. Também tem porque isso. os millennials, eles já né, já estão na vida adulta.
Aí passaram por todo esse rolê aí da evolução da internet. E aí estão sentindo agora que estão cansados, mas ainda não compraram a casa. Então, tipo, né? Talvez nem aquele rolê, talvez nem compre. E os Gen Zs, na verdade, eles ainda não precisaram sustentar a casa. Eles ainda não precisam se sustentar. Eles ainda estão morando com os pais. E um ponto que se entra dentro disso que tu falou e que eu vi falarem a respeito e que eu achei interessante é que, tá, ao mesmo tempo, quero trabalhar num lugar legal. Tá, não só isso, mas os Gen Z, eles estão não aceitando o que os millennials aceitaram nessa questão de um trabalho intenso. Tipo, não, eu não quero não vou ficar aqui até as 8 da noite só porque tu é meu chefe, meu horário é até as 6, vou sair aqui, ponto final. Isso quer me demite, porque isso não tá certo, entende? Então, eu acho que essa abordagem é interessante. Eu sempre é otimista, Por isso fofinha, que né? Mas é que eles na podem verdade- fazer isso. Sim, sim. Porque eles têm quem sustente eles. Claro, entendeu? mas Eu sendo mas a entende... a tia velha, né? Mas entende a importância ao mesmo tempo Sim, dessa movimentação Com deles até certeza. certo ponto, Até claro? pro mercado de trabalho se adequar. Exatamente. Porque do jeito que tá... Não dá. dá. Mas vocês percebem que esse assunto talvez seja um dos assuntos com maiores descompassos. Em vários aspectos. Muito bonito essa né? tua fala, viu? Bom, bonito, né? Eu achei bonito. Faz o corte aí. Por quê? A gente tem essa situação que a Kika trouxe, que é real, né? Então, assim, eu posso ligar o foda-se porque eu tô sendo sustentada pelos meus pais. Ao mesmo tempo, eu ligo o foda-se mesmo quando eu não tenho o que comer dentro de casa. Tem muita gente que liga o foda-se sem ter o que comer dentro de casa, porque a gente ainda vivemos numa casta privilegiada. Tem muita gente que não tem e está ligando. Ao mesmo tempo, a gente vinha conversando também, né, Poli, sobre a questão de que as pessoas cada vez estudam menos, têm uma formação menor e pior e não querem trabalhos operacionais. Querem ser influencer do tigrinho. Exato, né? Então, assim, até os próprios movimentos nas universidades, né? Já existem pesquisas mostrando isso, que as pessoas, os alunos estão abandonando as universidades porque elas ganham dinheiro hoje com o tigrinho. Elas não precisam investir 4 anos, construir uma carreira, etc. Qual é o prejuízo disso pro país? Pra humanidade. Né? Eu fiquei um pouquinho menos. Pra humanidade. Pra Qual é o humanidade. prejuízo disso? Tu entendeu? Então tu não tem mais gente em engenharia, que nunca foi um forte nosso, mas enfim, né? Como é que tu resolve esses descompassos? Porque talvez o mercado de trabalho vai ter que começar a voltar a remunerar muito bem essas pessoas. Mais Que é o que do acontece o bem nos tigrinho. Estados Unidos, né? Tipo, então quem são quem é que faz faxina nos Estados Unidos? Imigrante. Então a gente vai começar a ter imigrante aqui com um monte de gente passando fome ao mesmo tempo? Olha que loucura. Eu acho que depende, tá? Acho que tem camadas, que nem a questão do tigrinho. Claro, daqui a pouco eles banem o tigrinho e surge outro tigrinho. Mas ao mesmo tempo... O leãozinho. É que eu já tô Ai, eu já tô me defendendo do meu próprio argumento. Mas acho que é o que a gente tá falando dessa questão da Gen Z amadurecer. As coisas, a gente já falou em outros episódios, a tecnologia também ainda tá amadurecendo em algumas coisas. Talvez vão criar mais legislações, outras coisas, a própria inteligência artificial daqui a pouco vai poder blindar melhor esse tipo, por exemplo, os joguinhos aí. Que daí eu vi também uma postagem nas redes que me fez refletir. E os jovens agora só querem ser influenciador, não sei o quê. Sim, mas há 20, 30 anos atrás, todas as crianças, todos os meninos queriam ser jogador de futebol. E as meninas queriam ser modelo. Porque era isso que tava em alta, era isso que era modelo cool das e era meninas. isso que dava dinheiro. E agora a gente tem os influenciadores que estão em alta. Então, assim, é uma coisa geracional que sempre vai ter alguma coisa ali, um ideal que tem que pode ser problemática, a criança querer alcançar aquilo ali. Jogador de futebol, são poucos que vão conseguir, carreira no esporte é complicado, e pipipipopó. Então, da mesma forma, esse problema de hoje com os influenciadores é mais ou menos isso, sabe? Mas esse eu não acho que seja o problema. Eu acho que o problema é realmente como é que tu coloca todas essas melancias num único lugar, entendeu? Porque, por exemplo, a gente cada vez mais difícil de conseguir pessoas para trabalhar em posições muito operacionais. Ao mesmo tempo, eu quero as lojas abertas até as 24 horas, entendeu? Eu quero domingo a domingo, eu quero ir na padaria e não ter que me servir, eu quero que tenha alguém para me servir. Né? Daí vem lá o tiozão de 60 anos, ele não quer escolher o pãozinho. Sim. Ele não quer ter autoatendimento no pãozinho, mas as redes não conseguem botar pessoas para trabalhar isso é uma no pãozinho. dificuldade, de que cada vez mais a dificuldade de contratação em todos os nichos, em todos os níveis, né? Então como é que a gente vai conseguir fechar essa conta? É difícil, e daí, claro, a tecnologia sai como uma possibilidade para fechar essa conta. Mas
Daí voltamos de novo, desculpa, para a questão dos abismos digitais. Né? Então, se o tio Mal sabe usar o WhatsApp, tu acha que ele vai conseguir ficar lá passando as coisas? Não, com certeza é um problema, e um problema que a gente não pode resolver sozinhos, né? Mas eu acho que vai muito da questão governamental e de investimentos públicos, né? Mas uma coisa até ali em Novo Hamburgo, minha cidade meu lar, mas que tá acontecendo que eu acho muito legal, eu falei com um tom de sarcasmo, tá? Tá cantando o hino agora. É que veio automático. Mas, por exemplo, Novo Hamburgo se tornou um polo audiovisual, né? Num momento em que a gente fala sobre a questão audiovisual como um todo no marketing, mas também cinema, séries, streaming e tal, que a gente pode ficar debatendo sobre as problemáticas disso, mas na nossa cidade ali, região metropolitana, nem grande nem pequena, né? Bem uma cidade mediana, em que foi colocado como polo audiovisual, tá tendo diversos incentivos públicos, de leis de incentivo e de criação. Hoje mesmo até, hoje à noite vai ter, quando vocês assistirem já vai ter sido semana passada, no caso, mas hoje à noite vai ter o lançamento de uma série, o piloto de uma série feito pelo Profissa Audiovisual de Novo Hamburgo, que foi um programa que ao longo de vários meses capacitou pessoas para todos os setores do audiovisual, seja o roteirista, seja o iluminador técnico. Pessoas de todas as idades puderam participar ao longo de vários meses para aprender sobre todas essas partes, as técnicas também, as de servir também, não só o cara que vai ser o roteirista e a atriz, né? Então, eu acho isso muito bacana e que tô vendo vários movimentos, né? E não só em Novo Hamburgo, mas Porto Alegre e várias cidades da região que estão indo para esse lado e de capacitar para um todo, para um mercado que está em alta, né? E capacitar para todas as áreas, assim. Então, acho que vai muito disso. Mas aí também cabe a nós, né? Tava falando isso com os colegas de profissão ontem, na parte audiovisual, né? Cabe a nós, daí, como pessoas comuns, a gente incentivar e apoiar isso. Porque daí, se não segue tendo incentivo e apoio, se não tiver tendo apoio, não vai continuar tendo incentivo. Se não tem demanda, né? Exatamente. Então, trabalha. Exatamente. Então, a gente tem que ir aproveitar e apoiar esses eventos que acabam sendo todos gratuitos, o acesso gratuito a esse tipo de conteúdo. Contratar, né? Essa mão de obra que está sendo formada, porque senão a gente só forma e não usa. Mas o apoio é a principal coisa que vai manter para que continue tendo incentivo, né? Fui para um outro lado, mas acho que se encaixa um pouco nisso que tu estava falando. Acho que agora a gente tem que ir pro final. Nosso editor técnico aqui tem que sair daqui a pouquinho. Então, por favor... E temos um pote de docinhos. E temos um pote de docinhos para comer. Então, por favor, faça a chamada do nosso quadro final. Sim. Tá. É chegado o momento mais aguardado do BO. O momento fogo no parquinho. Então, nós já falamos em presencial, infoxicação, pessoas, gerações. E se a gente sair da internet? Então, o BO hoje é JoJo. Para quem não conhece, a JoJo é uma youtuber que ficou muito famosa ali mais ou menos nos anos 2013, 2014, né? Por aí. Ela fala de relacionamento, de... conexão com as pessoas, de vida adulta, e ela tinha, assim, uma maneira muito peculiar de falar esses assuntos, e ela arrecadou, assim, uma legião de seguidores no YouTube, né, que ainda nem é uma rede social, não é nem do tempo, assim, ali do auge do Instagram. E de tanto se incomodar com... Porque a fama nas redes sociais, ela traz louros e traz dramas, né? De tanto se incomodar com as pessoas que traziam comentários negativos e ficavam ali xingando ela e tocando hate nela, ela resolveu sair da internet. Até porque, só um parênteses, até porque ela tinha realmente um jeito, não é só no que ela falava, mas um jeito muito autêntico de ser, né? Isso. Mais desligada de expressões estéticas, uma vibe mais natural, né? Ai, vamos usar um desodorante feito de limão, essas paradas assim. Ela não usava maquiagem, ela não usa maquiagem, ela usa um cabelo sem arrumar muito. E naquilo ali ela era super natural. E esse era o conteúdo dela, né? O conteúdo dela não era sobre beleza nem nada, mas as pessoas ficavam, então, ela recebia pressões de todos os lados e ela resolveu, então, sair da internet. E ela ficou vários anos reclusa, foi morar no meio do mato, numa casa sem Wi-Fi, sem nem televisão, né?
Só que o que é mais louco é que a Jojo, ela está super presente no TikTok, os vídeos dela, através de outras pessoas que pegaram os vídeos dela do YouTube, fizeram cortes e colocaram no TikTok. Então, ela continua presente. Então, ponto 1, a pessoa foi embora das redes sociais, mas ela continua lá. Não deixaram né? a youtuber falecer. Porque é um negócio que, enfim, tu, uma vez estando ali, tu É nunca eterno. mais deixa de estar, né? É mais do que a existência humana o negócio. E segundo, ela foi pro meio do mato. Então, aí, agora ela foi encontraram ela participou de um podcast. Ela não tava perdida, mas que ela encontraram es- ela. que não, ela tava, foi uma verdadeira saga pra eles. Sim, mas eu quis dizer que encontrarem ela não estava perdida no mas mato, as né? pessoas estavam atrás dela. E aí, gente, quando veio à tona isso de que ela estava morando numa casa simples, no meio do mato, sem TV, sem internet, as pessoas começaram A tocar novamente a tocar hate nela, dizendo que ela estava romantizando a pobreza. Ai, gente. E aí, gente, a pessoa não tem paz nunca. A Não. internet, ela Não. Próxima nunca pergunta. vai te dar paz. É por isso que, assim, eu ali como profissional tenho que fazer conteúdo ali pro meu Instagram, né? Me esforço pra fazer ali pelo menos um conteúdo por dia. Mas eu fico me questionando se eu quero ter vários seguidores. Porque eu já, às vezes, eu não tenho ali a habilidade social, né? Aquele traquejo pra lidar com aqueles 1.200 ali que eu tenho. Eu imagino, gente, 1 milhão. 5. como é que faz? Contrata uma agência. Esse é o ponto, né? Mas crescendo, precisaria de mais ajuda e números importam se eles converterem, né? Então, de que vai adiantar tu ter milhares de seguidores se aquilo ali não converter nada pro teu objetivo, seja ele qual for, né? Acho que são poucas as pessoas que têm não só a oportunidade, né? Me fugiu a palavra agora, mas que tem... Ela pode sair da internet. A maioria de nós não pode. Né? ela pode. Porque como a gente falou Verdade. ali, hoje... É um luxo. Exato. É um privilégio, né? Em que nós, como eu falei antes, a gente precisa usar dessa ferramenta para os nossos negócios acontecerem, a gente conseguir ter mais presença, né? Mas daí não só no Instagram, mas toda a comunicação. Mas tu já pensou que não é, às vezes, só por causa dos negócios? Se hoje em dia tu sair 2 dias do WhatsApp e não responder as pessoas, já vão botar a polícia atrás de ti. É verdade. Entendeu? Sim. Então, nós vivemos um mundo... Depende, tá? Mas depende. Se eu fizer isso, sim. Mas se a minha amiga, que já não é muito presente, fizer isso, eu vou achar, tá. Tem até um meme, a amiga moxicilina, né? De 8 em 8 horas que ela responde. De 2 em 2 dias, sei lá o quê. Então, depende do perfil da pessoa. Eu conheço muita gente ao meu redor que usa bastante de tal plataforma. Eu gosto de YouTube, eu gosto de TikTok, mas low profile total. Que se eu Mas mandar é uma um mensagem, eu luxo. nem espero. Mas é um luxo hoje em dia a pessoa poder ficar fora do WhatsApp, por exemplo. Depende, né? Mas daí, por exemplo, elas são pessoas que não precisam daquilo ali pros seus negócios, são CLT, ou mesmo alguns CLTs até precisam, mas eles não precisam. Então, tipo assim, eu sei que se fulano não me responder é pra eu ligar pra ele, porque não uso o WhatsApp mesmo. Então, eu acho que vai muito da forma da pessoa. E eu acredito muito, né? Eu uso muito a rede social, às vezes até demais, pro meu uso pessoal. Mas porque eu gosto de estar ali, de me conectar com as pessoas, de ver a minha amiga grávida ali no final da gestação, acompanhar aquilo ali, sabe? Tô dando um exemplo porque eu penso e falo isso, né? A rede social acho que pode ser uma janela do teu dia a dia, da tua rotina, né? Então, é usar de uma forma verdadeira que faça sentido pra ti, né? Se é necessário pra maioria dos negócios, sim, mas aí o teu ponto pessoal é teu daí, né? Eu não sei, eu queria uma colônia de férias que as pessoas vão, mas tem. deixa o celular no armário e lá eles dão Deve ter. atividades pra gente Não fazer. lembra lá no De Pernas Porque eu pro não ia Ar? saber o que fazer, eu ia ficar, o que eu vou fazer agora? Mas não lembra, acho que é do De Pernas pro Ar 2 ou 3, que basicamente esse é o plot Existe do esse filme, que ela bota ela numa rehab de tecnologia, porque ela tava obcecada pelo negócio dela no tecnologia. Se eu não responder minha mãe no WhatsApp, ela me liga? Se eu for pra um lugar desse, é capaz dela bater na porta? Com certeza. Eu tenho uma pilha de fazer um evento presencial desconectado.
Ai, lindo. É um projeto que Ah, eu acho tenho legal. na minha Vamos, cabeça. bora. Assim, Vamos! que tu deixa o celular 3 dias. na porta. 3 dias. E daí tu pode ir lá dar pra tua família um número de telefone, né? Caso às vezes Fixo. tem uma mãe e coisa que tem filho, né? e não pode Tem o ficar número de telefone para incomunicado. emergência somente. É, mas que tu bota o celular numa caixinha. Inclusive, eu mudo de opinião, tá? Várias vezes na minha vida eu mudo Que de bom opinião. isso. Pra mim é uma Eu coisa de pessoa mudo inteligente. de opinião. Então, por exemplo, eu tenho um filho criado totalmente na internet, na era da internet, né? O meu filho, ele foi da geração que descobriu o Minecraft. Quando o Minecraft começou a existir, ele já... Antes dele ser da Microsoft ainda, quando era lá do Mojang lá, né? Ele era do Note lá, o cara que criou o Minecraft. Ele já jogava. E eu sempre tive uma postura com ele de não vou proibir, não vou limitar. Mas vou alertar, né? Porque, assim, a internet é um lugar perigoso, que tem pessoas mal intencionadas. Então, eu sempre fui muito da opinião, assim, de não proibir. Porque eu penso assim, é uma coisa que é da nossa época. É que nem quando eu era criança tinha televisão, nossos pais achavam que a gente olhava televisão demais. E aí tinha que limitar a televisão. Então, não, eu não posso limitar uma coisa que é da nossa época. Mas eu tenho que conversar. Então, eu sempre conversei de não acreditar nas pessoas, de qualquer coisa. Dos me contar, cuidados, tal. né? Isso nunca teve problema. Mas ele cresceu realmente muito, muito no mundo das telas. Muito. Ele tem... O Lourenço tem uma vala na cabeça aqui ele é daqueles que tem a vala na cabeça do fone. Sim, ele tem. Mas, Ele vai ver eu falando isso aqui, depois ele vai dar em mim. mas ele deixa não eu olha dar um pra exemplo, tá? Eu tenho uma... Esse tu não olha. Só deixa não- eu concluir. Sim. Só deixa eu concluir. Então, a minha posição era de assim, não adianta limitar, né? Hoje eu sou contra as crianças não ter rede social e não usar celular. Hoje eu sou a favor das crianças não ter rede social e não usar celular na escola. Porque assim, o negócio saiu do limite. Escalonou. Sabe? Saiu do limite e aí o brain rot, lá voltamos pro brain rot. As pessoas estão ficando burras, estão Eu tenho uma relação de amor e ódio, assim. Sou viciada, pronto, confesso. Sou. Olá. Olá. somos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito me perguntando, assim... Cara, realmente, assim, se eu não estiver na rede social, meu negócio vai acabar. Eu ia pontuar isso. Sabe? Não A gente sei. falou sobre isso esses dias e o meu comentário foi o seguinte, que eu falei pra Fábio. Eu acho que acabar não acaba, mas o teu esforço vai ter que ser maior. Tu vai ter que estar mais presente. Era o que eu ia falar. Quando... No presencial. Desculpa, Arthur. Imagina. Não é que seja ruim. Não, é que quando a Kika tava falando, isso foi um dos pensamentos que me veio aqui, eu consegui abraçar ele agora de novo. Que é isso. Eu até falei antes, se voltar ali, volta o vídeo, que eu não disse assim, todos nós precisamos estar. Não, a maioria precisa, né? Mas se tu tem daqui a pouco muito bem construída a tua presença offline, né? Se tu tem muito bem construída o que é o teu negócio, tá disponível em outras plataformas que o teu conteúdo se retroalimenta ali. Tem o teu Google Meu Negócio, teu site bem informado, que tu não precisa estar alimentando todo dia, né? Tem ali uma presença boa e certas estratégias de comunicação offline e online feitas, tu não precisa estar ali o tempo todo. Ou daqui a pouco é uma coisa que nem a gente tava falando antes do Carrefour, que tu vai construir, vai ter que se esforçar muito por um tempo pra se destacar ali, até que tu não precise mais daquele esforço tão contínuo, sabe? Daqui a pouco é algo que agora, porque, não faz tanto tempo que tu tá com essa, na comunicação tu trabalha há milênios já, mas com essa linha do branding agora tá se desenvolvendo e crescendo, agora tu tem que fazer isso, mas daqui a pouco, daqui a 1, 2, 3 anos, tu não vai precisar fazer da mesma forma como faz hoje. Social da equação, tu sabe que o esforço Exato, teria que ser muito porque daí maior. mas daí até lá, tu já vai ter construído uma rede, já vai ter conseguido se estruturar melhor a ponto de não ser necessário essa tua presença ali. É que nem aquela pessoa que faz, sei lá, uma tia que faz doce, que ela é tão boa que todo mundo indica boca a boca, ela não precisa estar ali. precisa. Se ela estiver ali, ela não vai nem conseguir vender. E tem uma outra coisa, que eu tenho uma pira, assim, né? A minha pira é que um dia eu vou ter uma marca tão forte, que o meu branding vai ser tão misterioso que eu não vou estar nas redes sociais. Adoro. E Que isso vai delícia. ser o ponto que vai reforçar que a coisa é tão legal que ela não está ali. Eu ia falar, quando tu falou antes da questão do celular. celular, me lembrei disso que a Fábio falou ali no início. Isso pode ser um benefício, um diferencial do teu negócio, pode. né? Se tu ir implementando agora aos poucos com um workshop, Sim. que daí não é pra tu ficar tirando foto e postando, né? Sim, Eu acho que vai ter que
ter coerência com a estratégia. Exato. Por exemplo, Exatamente. agora eu tô num momento em que eu quero levar a palavra da reputação para todos os cantos. Por quê? Porque tem um monte de gente falando de reputação, falando errado. Aham, Então as falando pessoas abobrinha. entendem, falando abobrinha, exatamente. Branding é a mesma coisa. E branding é a mesma coisa, É. até porque eles são muito próximos, né? É que a reputação é um elemento do, É um elemento, do branding, exato. né? Então, assim, o que acontece? Agora eu tô num momento em que eu quero estar na rede, e daí a Poli tem me ajudado muito nisso, e agora ela criou uma máquina, porque agora só eu quero gravar vídeo, eu tenho um canal no YouTube. Criei um monstrinho. Criou um monstro. Mas enfim, mas isso pra mim tem data. Sim. Tu entende por quê? O momento todo esse que eu tô dedicando ali é o momento que eu não estou produzindo outras coisas. E eu, né, entendo que ali é reforço da minha marca, é gerar reputação, é virar referência nesse sentido. Mas não é o meu... E não vai é ser o só meu dia a isso, dia, e não né? é só isso que vai fazer esse processo. Não é Eu só acho que isso. uma boa forma de resumir isso para as pessoas é realmente a importância de tu ter um planejamento, de tu olhar para o todo, daqui a pouco, né, buscar informação, buscar alguém que vai te ajudar a ver o potencial do teu negócio. Sempre digo, é ver o macro para conseguir construir e aplicar o micro, no micro, né? É. Então, assim, E eu acho sempre, só sim, fica à vontade. consolidando, porque tu viu que eu gostei de me atravessar no que tu Adoro, fala, tudo bem? traga gente de fora do teu negócio. Não Ótimo. interessa o tamanho do teu negócio, traga gente de fora do teu negócio. Nos chama que a gente faz. Por quê? Porque, cara, quando é o nosso negócio, é a gente que tá... É o E amorzinho, acaba é o sendo amorzinho, casa de né? ferreiro, espeto É o, de pau não, é também. o amorzinho. É daí o tu meu não quer amor, fazer tipo assim, daquele quem é negócio. que... Sério, minha marca é a marca mais linda. E ao mesmo tempo, às vezes, assim, casa de ferreiro é um espeto de pau. Daqui a pouco a lojinha faz um trabalho muito legal com a cliente, mas não tem tempo, não mostra. não mostra, não Não mostra, consegue. exato. Então, pedir ajuda acho que é essencial. E aí, por exemplo, daí tem as tecnologias e quero entrar no mundo do e-commerce, não sei o quê. Tá, mas pra tu conseguir entrar no e-commerce, tu precisa ter uma boa presença digital, pra lançar um curso online. Hoje todo mundo quer lançar curso online. Tá, mas que presença digital tu tem pra conseguir? É ótimo que tu tenha a possibilidade de alcançar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas tu tem que cuidar pra não ser mais em um milhão. Então, tu tem que ter uma boa, preferencialmente tem que ter uma boa presença digital pra tu conseguir fazer com que teu curso venda. Mas aí daqui a pouco tu tem esses cursos que vão te gerando renda passiva e se esforçando ali no digital, no orgânico e no pago, vai conseguindo subir na escadinha, fazendo as estratégias de forma que tu tem depois os teus cursos ali, o teu e-commerce, e aquilo ali vai se rendendo. Hoje eu tenho uma parceira de trabalho que ela tem uma marca de sapatinhos de bebê. A marca tem 15 anos, tá? E hoje ela não precisa divulgar a marca. A gente faz, tô ajudando, até começando a ajudar ela na rede social, mas precisar ela não precisa. O site você vende sozinho, porque ela construiu muito bem aquilo ali por muitos anos. Seja digital, seja ou não sendo. Mas é sobre um planejamento para o teu negócio, né? E a comunicação vai fazer muito bem parte disso. Eu tenho um ponto pra acrescentar. A gente tem que terminar daí, tá? Tá. E aí, trazendo para os pequenos negócios, que é o pessoal que eu atendo muito em um workshop, nas minhas palestras, que são os pequenos negócios que não é um e-commerce, que não é um influenciador que vende curso, que é a pessoa que tem uma lojinha na cidade, que é o advogado, que é o médico. E aí, eu trago uma coisa que eu acho que é muito importante para os dias de hoje. Há 10 anos atrás, todo mundo tinha ali as suas formas de se comunicar e estar na internet era um plus. Hoje, estar na internet é o mínimo, é o básico. Então, eu sempre trago para esse cara, né, que não é o influenciador, que não tem o e-commerce, ele tem que também estar fora da internet. Sim. Ele vai usar a internet para mostrar o que ele também fez fora da internet. Então, se tu é um advogado, se tu é um médico, tu é um profissional que tá ali trabalhando tua marca pessoal, um vendedor, não adianta tu tá só na internet fazendo conteúdo. Tu tem que fazer coisas fora da internet. Tu tem que ir num evento. Que vai gerar um conteúdo mostrar pra o teu tua rede. trabalho, que tu vai daí mostrar na Isso aí. internet. Aí tu tu vai tem que- Que é o que eu mostrar nas falei redes de- sociais. E tu tem que ser interessante também, né? Que é isso, né? Mas aí a gente Aí já é entra outro num ponto. lugar mais difícil, né? Porque daí- Mas aí é o que eu falei sobre a questão da rede ser um espelho do teu dia a dia. É refletir o que tu faz, né? Se tu fica ali só o dia inteiro... Mas não é só a tua vida, é a profissão. Sim, também. eu boto é. vida como profissão ali. mas a Seja um, profissão, seja o então, outro. tipo A assim, vida do trabalho, whatever. Mostrar que tu atende clientes, mostrar que tu vai trabalhar na Mostrar tua que tu empresa, estuda. que tu te prepara. Não ser só um profissional de internet. Mas Sim. mostrar também quem tu
tu é, né? Eu Isso. acho que isso é importante. Não só o profissional, mas a pessoa também. É um conjunto, Porque, né? exato, porque a gente faz negócio com outro CPF. Sim. Né? Mesmo quando a gente Quando há um contrata o CNPJ envolvido. E a Exato. pessoa reforça valores. Né? Exato, então assim, isso é legal, principalmente quando a gente tá falando de profissionais liberais e pequenos negócios, enfim, que a humanização tá ali já posta. Bonitinhas, Gente, uma palavra pra marcar 2025. A gente não vai dar dica hoje, Não. porque não dá tempo. A gente vai dar fechar uma com isso aqui. palavra. Uma A palavra, dica é, fale menos no próximo episódio. uma palavra pra fechar 2025. A minha palavra é constância. A gente precisa ser constante. Então, se começou, continua. Não desiste no primeiro. Que nem tu falou das lives antes. Aham. Fez uma live shop. Entrou 2 pessoas e ninguém comprou. Vai Se de tu não novo. fizer outra, Aí sim que não vai aí dar. sim que não vai dar certo. Tu só vai sentar em cima do problema. Continua, tenta, que vai. Mas a constância não pode ser insistência numa coisa que não funciona, né? Tem que tentar. Mas não adianta tentar uma vez só, é isso que eu quero dizer. Eu não tenho uma palavra. A primeira palavra que veio na minha cabeça quando o Apollo falou uma palavra de 2005, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi tendel. Não consegui pensar em outra palavra. tenho É uma que eu sou escola que apocalíptica. Eu sou apocalíptica. Uma Aquariana, palavra apocalíptica. que eu daria seria autenticidade, né? Que pega tudo isso que a gente falou, eu adoro usar essa palavra, né? Até porque fui pega de surpresa com a questão da palavra, vai ser autenticidade. Seja tu mesmo, construa com os teus valores, reforça aí teu branding pra tu entender os valores do teu negócio, da tua empresa e de ti mesmo, às vezes até, né? E aplica isso na tua comunicação, né? Vamos surfar nas ondas, mas não só surfar nas ondas dos outros, como eu falei antes. E aí construindo e sabendo que são passinhos de formiga esse mundo digital, né? No crescimento das vendas e dos números. É passinho de formiga, é aí a constância da Poli, né? Pra completar, então, já que as gurias falaram os 2 ativos do branding, eu sempre falo que tem 3, né? Que é autenticidade, verdade e constância. Então, a minha palavra que eu vou trazer agora, teve um ano aí que a palavra do ano foi pós-verdade, eu vou falar agora verdade. Por favor, mais verdade. Pra ter menos, entendeu? Pra eu ter menos tendel. Bom, minha palavra é intencionalidade para 2025. E daí em tudo, nas relações, nas estratégias, nas mensagens, né? A gente precisa entender o jogo que a gente está jogando, com quem a gente está jogando e o que a gente espera desse jogo. Quando a gente tem essas questões mapeadas, a gente não entra na mesa para brincar, né? A gente não entra ingênuo. Então, a questão para mim é intencionalidade para 2025. E se eu puder também pedir alguma coisa para 2025, é um pouco menos de BO. Uns BO mais leve, assim, né? Porque 2024... Só BOzinhos. Para quem mora no Rio Grande do Sul, foi assim... Foi pegado, né? foi pegado. Então, que a gente tenha aí um ano mais tranquilo. E, vamos lá. então, quer encerrar? Pode ser aí. Então tá, agradecer a todos pela audiência nessa, vamos chamar de primeira temporada de Qual é o BO, né, que a gente trouxe tantas pautas legais. Nem falamos das novidades do ano que vem. Eu ia dar um spoiler. Eu ia dar uns spoilers aqui, justamente porque eu chamei de primeira temporada, porque a gente retorna no próximo ano com muitas novidades no nosso podcast. A gente começou com isso aqui como uma forma de a gente gerar conteúdo para as nossas redes sociais, mas aí por conta dessa minha, eu disse, não, vamos fazer um podcast verdade, então, né? E a gente viu que a gente pegou gosto pela coisa, não que tivéssemos dúvidas, porque adoramos falar, né? Mas a gente viu que tem muito ganho nessas trocas com os nossos convidados, nas trocas umas com as outras, e a gente viu que o pessoal tá gostando desses papos, assim. Lembrar vocês de que se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto, algum BO em específico, responde lá no YouTube, nos chama no direct, se tu tem nosso WhatsApp, manda no WhatsApp, a gente pode falar aqui, né? E que a gente vai começar 2025 com muitas novidades na nossa identidade, no nosso formato. Um dos spoilers eu vou dar, a gente vai fazer ao vivo a partir de 2025. Uou, já pensou? Aí sim vai ser tendel, né? Que a gente fica levantando e parando, que vocês nem sabem que o bruto do vídeo é quase o dobro do que sai ali. Imagina, né? Só pra vocês terem noção. É que não mas dá é pra isso. ficar sem café, né? Exato, a No gente meio da fica gravação. parando pra pegar café, fazer xixi o tempo todo, mas daqui a pouco isso acontece no ao vivo também, vai ser super engraçado pra vocês. Desejar boas festas a todos e pode vir 2025. Pode vir 2025. Eu quero deixar uma pergunta filosófica para as pessoas pensarem no ano novo. Porque algumas marcas ainda continuam fazendo posts quadrados com as letrinhas muito miúdas. Eu queria saber, eu não tô sabendo de alguma coisa?
Ui. Então tá bom, é isso, pessoal. Beijo pra vocês. Nos vemos em 2025 e assim, ó. Outro spoiler. Separem seus causos. Vamos querer causos em 2025, Você porque vai anotando ali. queremos outros BOs que não sejam só os nossos. Vão anotando ali. Aconteceu com a minha amiga, tal coisa. Que daí a gente traz aqui pra Eu vocês. posso fazer um merchan? Pode. Pode. Que agora eu sou Ah, youtuber. aproveitar que é gratuito ainda, né? Youtuber. Se quiser saber sobre reputação, Fabiane.madeira tá com uma websérie bem legal, relacionando problemas das empresas com a reputação e como a gente resolve. Eu acho que eu vou ter que chamar a Kika, né? Porque... Fazer outro match. Fazer Com outro certeza. match, né? Então, é isso. Obrigada, gurias, aí. Um ótimo ano pra vocês.